Juazeiro do Norte, Ceará. A partir de agora, você vai acompanhar a maior cobertura do rádio esportivo do interior cearense. Entra em campo o timaço da Vale FM. O Vale Esportes está no ar. É o timaço entrando em campo. A melhor cobertura pra você. Vale FM. Futebol Show do Timaço. Narração vibrante dos melhores narradores do rádio esportivo do Ceará. E a bola vai sobrando, foi marcar, bateu e é gol! Comentários inteligentes que retratam a história do jogo. Reportagens dinâmicas, precisas e em primeiríssima mão. O plantão mais ligado nos acontecimentos do futebol pelo Brasil. Vai começar a maior cobertura do nosso futebol pelo rádio. Vale FM. Você se liga agora no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Boa tarde, galera. Grande abraço para você ligado no fim de semana da Vale FM 99,9. Vão começar as emoções do Campeonato Cearense de Futebol nesta tarde. Campeonato Cearense, Guarani em campo, tentando a reabilitação no Campeonato Cearense de Futebol diante do time do Iguatu, que também estreou perdendo no Campeonato Cearense. Os dois times vão em busca de uma reabilitação dentro da competição. Os dois vão em busca de conquistar a primeira vitória dentro do Campeonato Cearense de Futebol. Você vai acompanhar tudo no Futebol Show do Timaço da Vale FM, a maior audiência do rádio esportivo de todo o interior do estado do Ceará. Para você ligado na nossa programação, é o Campeonato Cearense de Futebol. Vamos ao boa tarde do Anderson Luiz, sem perder tempo, rapidinho. As duas escalações. Boa tarde, Anderson. Boa tarde para você, Delton Sá. Boa tarde a todos os amigos do Futebol Show do Timaço da Vale FM. O Guarani está escalado e definido pelo técnico Renato Neves e vem com o Felipe no gol. Na lateral direita, o Eron. A dupla de zaga de 3 para Matheus e 4 para Bruno Costa. Na lateral esquerda, camisa de número 6 é o Canidé. O meio campo de 5 para Da Silva, 18 Breno e 20 Adam. O ataque de 8 para Patrick, 9 Thiago e 11 Alan. Esse é o time do Renato Neves. Já o time que é comandado pelo Washington Luiz, o querido Iguatu, vem com o Marcelo no gol, 2 o Thalisson Calcinha na lateral direita, a dupla de zaga de 3 para Regineudo e 14 para Max Oliveira. Na lateral esquerda com a camisa de número 6 o Ender. O meio campo de 5 para Guidio, 8 para o Gleidson. Camisa de número 10 é o Pedrinho. O ataque de 10 para Cachito, 9 Luiz Soares e 11 Araiçoaba, Delton Sá. Meu amigo, tá aí definido também trio de arbitragem pro jogo nesta tarde. Vai já rolar a bola. O trio de arbitragem para o jogo, quem comanda o jogo é o Renato Pinheiro, junto com ele o Renato Souza, e o árbitro assistente número 2 é o Josivaldo Pereira. Repetindo, o Renato Pinheiro comanda o jogo, o Fernando Souza assistente número 1 e assistente número 2 é o Josivaldo Pereira. Tá tudo pronto, vai rolar a bola em Iguatu. As emoções do Campeonato Cearense de Futebol. É o Guarani em campo e é o Leão do Mercado quem dá o pontapé inicial. É o Guarani quem vai começar. O Leão do Mercado não conseguiu regularizar os dois jogadores que havia expectativa para serem titulares esta tarde diante do time do Iguatu. Não veio a regularização. Vai o time do jeito que treinou a segunda parte do último coletivo. Zerou o cronômetro after da partida. O senhor Renato Pinheiro autoriza, rola a bola, começa o jogo. 99,9 Delton Sá. No comando da
maior audiência do área esportiva de todo o interior do estado do Ceará. Você acompanhando o futebol show do Timaço da Vale FM. Você acompanha tudo pelo futebol show do Timaço, seja pelo rádio, seja pela internet. Você pode acompanhar a nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube. Vamos trazer uma boa tarde de João Filho, nossa transmissão no YouTube. Oferecimento de quem é, João Filho? Um abraço, Delton. Boa tarde a você que nos acompanha pelo futebol do Timaço. Pois é, estamos ao vivo no canal do YouTube da Vale FM no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento da pizzaria e hamburgueria Uval, pizzas, esfirras, lasanhas, beirutes, 98842-9514. E lá vem o time do Iguatu na primeira descida, a bola foi cruzada para a área, sobrou na área, tenta o time do Iguatu. Vem bola dominada pelo Luiz Soares. Ele toca mais atrás e agora vai tentar o lançamento. O Ender tenta a jogada, de novo a tabelinha, volta com ele. O Ender, lateral do time do Iguatu, retorna um pouco mais a jogada. Bola vem atrás agora, domina por ali Max Oliveira. Bola mais atrás ainda com Reginildo. Ele vira o jogo pro Thalisson, trabalha lateral do time do Iguatu. Lá vem Calcinha com ela, mais atrás ainda, vira o jogo Reginildo. Aciona o Max Oliveira lá pelo setor canhoto, já no campo ofensivo do time do Iguatu. Lançou bola pra área, agora chegou a zaga do time do Guarani cortando. Ela vem pro meu campo, responde o Iguatu, responde também a defesa do Guarani. Tira dali o Bruno Costa, manda a bola pra frente, tranquila lá com Marcelo, goleiro do time do Iguatu. Ele já toca a bola curtinha, vem Reginildo, domina a bola pelo setor direito defensivo do time do Iguatu. Bola vem curta agora no meio da zaga, domina, trabalha o Guidio, vira o jogo, bola pra canhota, Max Oliveira, lançou na frente, acionou, bola vem pela ponta agora, tentando por ali, na jogada, o Aracoiaba na verdade, não é a Soiaba, é Aracoiaba o nome da fera, lá na cidade de Aracoiaba. Bola favorece o time do Guarani no campo defensivo. Esse é o futebol show do Timaço da Vale FM. É pra dizer pra você que o Joá da Sorte Cap, amanhã no quarto sorteio tem 2 motos, mais 10 mil reais pra você. Compre hoje mesmo o seu Joá da Sorte. É daqui, é do Cariri. ESC cursos, a maior aprovação em vestibulares e Enem, agora com Vestmed. Informações 99982-2476. Olha o Guarani tentando. Bola na ponta, dominou, bateu e o gol! Gol! Do time rubro-negro, Adam, número 20, mandou uma pancada de canhota, matou o goleirão Marcelo. Adam, número 20, marca o primeiro gol do jogo. O Guarani sai na frente. Adam, 20, primeira bola que o Guarani mandou pro gol, já foi gol. Resultado do primeiro gol do Guarani, Pronel do Mercado, 0 pro time do Iguatu, Anderson Luiz. Uma bola lançada no setor defensivo, o Thiago resvalou, o Alan tocou e o Adam com a perna canhota só tirou do goleirão Marcelo para alegria do torcedor rubro-negro. Agora, o Guarani abre o placar, tem 1. O Iguatu não tem nada, Delton Sá. Sai na frente o time do Guarani. Adam, número 20, faz o primeiro gol do Guarani no jogo. Parece o primeiro gol no campeonato. É assim, João Filho, a agendinha do futebol show do Timaço. É isso, o primeiro gol que marca o Guarani na competição é o terceiro que toma o time do Iguatu. O campeonato agora tem 16 gols assinalados. Sai bem na frente o time do Guarani. Adam, número 21, pro time do Guarani, 0 pro time do Iguatu. Olha a bola à frente, agora vem chegando, cortando a defensiva do time do Guarani. Bola vai saindo pela linha lateral, Emanuel que favorece o time do Iguatu. Veio o Thalisson pra bola já. Tem a opinião de Demonte Tenório daqui a pouquinho, falando desse jogo. Cortou de novo a zaga do time do Guarani, colocando a bola para a linha lateral. Emanuel que favorece o time do Iguatu. Vem de novo o Thalisson pelo setor direito do time do Azulão. Bola pra ele agora, recebe, domina, trabalha mais atrás agora com o Guidio. Inverte a jogada, vira o jogo buscando o Ender lá pelo setor canhoto. Trabalha lateral do time do Iguatu, na perna canhota, Aracoiaba agora, devolve pra ele, domina a bola pelo setor canhoto, vem a marcação do time do Guarani, ainda o Ender tenta a jogada, vai buscar
buscando a linha de fundo, passou no primeiro lance na hora do cruzamento, foi travado, hein, Anderson Luiz? Foi providencial o corte do Alan, ali da tentativa do cruzamento do Aracoiaba, jogou a bola pra linha lateral a favor do time do Iguatu, na informação de Novo Rio Chevrolet. Esse é o futebol, o show do Timaço, vem bola pra área, o time do Guarani cortou, volta a bola com o Thalisson, recomeça o jogo lá no campo defensivo, Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avança com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 6 lojas, eu disse Farmácias Fernandes, em breve mais uma loja para você. Olha o time do Iguatu chegando na primeira, segunda, fedeu, Felipe, numa bola queima-roupa, na tentativa do atacante Luiz Soares do time do Iguatu, hein, Anderson? Na primeira o Luiz Soares acabou errando o chute, na segunda ele explodiu no goleirão Felipe e acabou a bola indo para a linha lateral, sendo falta na sequência para o Guarani. Excelente oportunidade para o Iguatu, o placar segue 1 para o Leão, 0 para o Iguatu, na informação de Baleia Burgers. Eu quero aproveitar para trazer o boa tarde do nosso comentarista. Boa tarde, Delton, amigos do Timaço da Vale FM. Que bom, começou bem o Guarani, ao contrário do jogo de estreia na competição contra o Ceará. Ele tomou um gol aos 3 do primeiro, tomou um gol aos 3 do segundo, desmontou por completo. Aquilo deu uma mexida tremenda no Guarani. Aí acha hoje o Guarani de encontrar um gol exatamente aos 3 minutos do primeiro tempo. Diante de um Iguatu que era mais presente no campo ofensivo, né? E num contra-ataque muito bem encaixado, de uma maneira bem rápida, o ataque saiu ali na base da tabelinha, parecia um lance até um tanto quanto despretensioso, o Adam bateu firme e acabou surpreendendo o goleiro Marcelo do time do Iguatu. Começa bem o Guarani, 1-0 no placar, talvez sirva para dar uma tranquilidade. E olha que é um resultado bom para o Guarani e bom também para o Barbalha, né, Deus? É verdade, lá vem o time do Iguatu, vem descendo, bola na ponta, agora segura o homem, cruzamento, bola por baixo, sobrou de bico, pressão, corta o time do Guarani, lá vem trabalhando o zagueirão Bruno Costa, tirou perigos, volta a bola para o time do Iguatu, Thalisson com ela, bola curtinha agora com Guidio, recebe para o time do Iguatu, tentando a jogada pelo setor direito, ele tocou na frente agora, tenta o lance, faz o giro, sofreu a falta, o Iguatu mandou seguir o lance, Thalisson veio lateral do time do Iguatu na hora de mandar a bola para frente, ela se perdeu pela linha lateral, é Manuel que favorece o time do Guarani no campo de defesa. Só Fumê, service, revestimento Fumê para carros e prédios. Rua José Marrocos, número 408, Só Fumê Service, tem película de alta performance para você. Novo Rio Veículos, o seu carro, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, tem as melhores vantagens, não perca tempo. Atacom Materiais de Construção, comprar na Atacom é tudo de bom na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, sua primeira opção. Lá vem descendo agora o time do Iguatu, sai o goleirão do time do Guarani, o Felipe tira o perigo dali, ela volta, o Iguatu tenta fazer o domínio ali com o Cachito, ele tenta o lance no pivô, devolução, bola pro Thalisson pela direita, cruzamento, bola muito alta, mas não saiu, vai chegando do outro lado, subiu a bandeirinha, era marcado impedimento. É isso, meu caro Anderson Luiz. Do Aracoiaba, atacante do time do Iguatu, impedimento bem marcado pela arbitragem. O placar do jogo segue 1 para o Leão, 0 para o Iguatu, na informação de Alfa Vidros. Quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira Rio, lugar. Rodovia Juazeiro Barbalha, pintou o gol no futebol do Brasil. Campeonatos estaduais, a bola tá rolando pelo Brasil afora. É gol do Campeonato Paranaense. O Atlético do Paraná faz 1-0 no Maringá. Daí a informação do nosso plantão. O Ender vem com a bola curtinha agora com o Max Oliveira, trabalha chegando no time do Iguatu, mais atrás ainda, vai tocando bola agora com o Reginildo, tem aberto o Thalisson, pedindo bola para o time do Iguatu pelo setor direito, ele prende o jogo, Guidio tá do lado ali, se movimenta mais à frente ali, esperando a bola também o Pedrinho, só que ela vem pro setor canhoto agora, o Ender com ela, bola curta no meio campo agora, recolheu o Gleidson, tocou na frente, bola muito forte, melhor pro time do Guarani, foi pra linha de fundo, é só tiro de meta que favorece o time rubro-negro, que vence o jogo pelo placar de 1-0, Hotel Amorama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária, reservas pelo 0, operador 85-3304
984-8900. Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras, bolsas em couro, sino de qualidade na Ramagem Couros. O Felipe faz a cobrança do tiro de meta. Bola à frente agora, cortou o time do Iguatu, ela cai no meu campo com o Guidio. Já tocou na frente agora, faz o pivô. Boa bola do Luiz Soares, abriu jogada, vem descendo, Aracoiaba com ela, dominou, puxou, vai mandar a sapata, bateu na marcação. Ela volta, Soares de novo, abre jogada, boa bola pro Ender, o jogador do Guarani tá caindo na grande área, pintou o cruzamento a meia altura, cortou a zaga do time do Guarani. Tá na hora de parar o jogo, seu juiz, tá na hora. Ele ouviu, Anderson, e parou o jogo. Parou o jogo porque tem atleta do Guarani caído ali, logo após sofrer uma bolada do justamente do Aracoiaba. O Alan ficou caído ali para receber atendimento médico. O Delton Sá deve estar tudo ok com o atacante do Rubro Negro, Juazeirense. E atenção, galera, Novo Rio Veículos do seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, informando a hora. 16 horas e 10 minutos, 4h10 da tarde, torcedor ligado no futebol, show do Timaço da Vale FM. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Tá chegando a nova 300 Twister pra você na Ares Motos, informando tempo e placar do futebol. 11 passados pelo meu cronômetro, 11 passados do primeiro tempo de partida, estádio Morenão, na cidade de Iguatu, as emoções do Campeonato Cearense de Futebol. Joar da sorte, amanhã no prêmio principal. No quarto sorteio tem 2 motos mais 10 mil reais, informando. Já eu confirmo que lá vem o time do Iguatu, olha a bola perigosa, Luiz Soares, cruzamento de volta da batida, a bola foi pra fora. Incrível gol, Aracoiaba perdeu pro time do Iguatu. Ainda bem, Aracoiaba, ainda bem que você perdeu, mas foi uma grande chance do time do Iguatu, hein, Anderson? 4 contra 1, viu, Delton Sal? Aracoiaba pegou frente a frente com o Felipe, conseguiu colocar a bola pra fora. Sorte pro Guarani, 1 pro Leão, 0 pro Iguatu, na informação de Hotel Amorama. Agora sim eu digo em nome do Joar da Sorte, o placar do futebol no estádio Morenão, Campeonato Cearense de Futebol, 0 pro Iguatu, 1 pro Guarani. Mais uma vez com o seu time principal, o Flamengo tá em campo e tá empatando com Nova Iguaçu pela Taça Guanabara. 0-0 é o placar da partida. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Delton Comando do futebol, show do Timaço da Vale FM. O oferecimento do futebol, show do Timaço é da Etacom Home Center, que o Cariri aprovou também de Jau Presentes, que você pensou presentes, meu amigo. Vai na Jau Presentes, você vai encontrar tudo para presentear. O Clóvis Bevilacqua 536, eu disse Jau Presentes. 13 passados do primeiro tempo de Montier. Tenório, fala do jogo de Montier. Olha, hoje a necessidade aí, meu caro Delton, de tentar cortar essa linha de passe para o Luiz Soares. Ele já chegou ali pelo menos 3 oportunidades com uma certa facilidade e com uma envolvência que causa medo. Agora há pouco ele desperdiçou uma grande oportunidade. Demontier, o time do Iguatu roubou bola, abriu jogada, Aracoiaba vem pela ponta, domina, vai passar o Ender, puxou pro meio, bateu pro gol, defendeu Felipe, vem de novo, bola na ponta, cruzamento pra área, muito forte, ela vai sobrando do outro lado, o Iguatu tenta, vem na pressão, o Ender vem com a bola, partiu, cruzou pra área, o toque, dominou, cortou o time do Guarani, voltou, emendou, a bola subiu, é só tiro de meta. Enquanto você falava, o Iguatu tentava, né, Montier? E tá uma diferença grande, viu, Delton? Mas olha, esse Luiz Soares é danado, ele é perigoso, ele tem uma atividade intensa ali no meio da zaga do time do Guarani. Então é por isso que eu estou dizendo que o Guarani precisa tentar cortar a linha de passe para essa bola que chega para o Luiz Soares, porque ele se desloca muito bem. Dentro dessa atividade intensa, ele confunde a marcação. Então, é preciso que alguém encoste bem nesse jogador. Ele já tentou ali, por sorte e uma boa defesa do goleiro, não deu. E agora, numa jogada dele ali pelo setor esquerdo, quase que o Iguatu chegava ao gol do empate. Ainda bem, como disse Anderson Luiz, o Aracoiaba não mandou bem para o gol.
Pois é, lá vem o Pedrinho, volta a bola com o Thalisson agora pelo time do Iguatu. Um minutinho só, João Filho, lá vem Pedrinho com ela no campo ofensivo, tentando o time do Iguatu. Thalisson foi pra cima, passou bem no lance, partiu, cruzou, bola pra área, furou a defesa do Guarani, ela sobra com o Felipe Anderson Luiz. Furou o Bruno Costa, na sequência foi muito bem o Matheus e a bola sobrou pro goleirão Felipe. Segue 1 pro Leão, 0 pro time do Iguatu, na informação de Jal Presença. Pintou o gol no futebol do Brasil. Ô, Delton Sá, como diz aquele narrador lá do Rio de Janeiro, é do Mengão. Olha o Flamengo aí, faz 1-0 no Nova Iguaçu. A galera do Mengão gostou, viu, João Filho? Gostou, tá aí você fazendo as pazes com a torcida do Flamengo. Ih, rapaz, lá vem o time do Iguatu chegando, parou! Ainda bem que parou. Uma passada, viu, Delton Sá? Um pé a mais, o Aracoiaba acabou ficando impedido. Posição de impedimento, informou o Colégio Compasso. Hotel Amorama em Fortaleza, perto do aeroporto Praça Central, lado da rodoviária. Reservas pelo 0, operador 85-3304-8900. Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras, bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Era Ramagem Couros, Engazeiras, construções, tudo para a sua obra. Pelo menor preço, parcelando tudo no cheque, no cartão. E vem de novo Iguatu, só dá Iguatu no jogo. Bola para Aracoiaba. Ih, rapaz, tem que ensinar para Aracoiaba o que é impedimento, viu, meu caro Anderson Luiz? O Washington precisa mostrar pra ele o que significa impedimento. Tomara que só mostre depois do jogo. Colocar uma linha no chão, ensinar pra ele, né? Que é impedimento, que é o 4º impedimento do Aracoiaba, favorecendo o time do Guarani, na informação de Jal Presença. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular que só quem tem é a Churrascaria Mão de Vaca. Fica lá na rua Rui Barbosa com a rua José Marrocos para você, lá na Churrascaria Mão de Vaca. Pedidos pelo 988657741. Panebão Pão Nosso, os produtos da Pão Nosso já fazem parte da família, das famílias caririenses. Meu amigo Ivan tá feliz com a vitória do Guarani até aqui. Lá na Panebão Pão Nosso são produzidos de forma semi-artesanal. Panebão Pão Nosso e massa para Pastel Tasquinha. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Vem de novo tentando o time do Iguatu. Vira o bola lá pelo setor canhoto. Vem o Ender agora. Aracoiaba já abriu, pediu, recebeu. Agora não tá impedido, não. Dominou, passou bola pro Ender. O lance é bom na grande área. Cruzou, fez o corte, bola por baixo. Agradeceu da Silva. Sai jogando o time do Guarani e sai jogando errado. A bola sobra agora com o Thalisson. Lá vem Calcinha, vira o jogo. Bola pra canhoto agora. Vai tentando Aracoiaba, bateu de longe na trave. Explodiu na trave. A bola do Aracoiaba vem de novo. Iguatu, saiu Felipe na bola e tira a defesa do Guarani. O Anderson Luiz é sufoco. O Iguatu vai pra cima, Anderson. E que chute, acertou o Aracoiaba. Tentou, agora acertou a trave. Um chutaço no poste direito do goleirão Felipe. Sorte que a bola foi pro meio da zaga. O Guarani conseguiu cortar. O placar do jogo segue 1 pro Leão, 0 pro Iguatu, na informação de Churrascaria Mão de Vaca. Esse Aracoiaba tá cagota no jogo. Tem que segurar o homem. Lá vem Pedrinho, domina a bola para o time do Iguatu. Vem descendo pelo meio, vira o jogo. Boa bola para o setor canhoto agora. Recebeu por lá o Ender, veio no lance, partiu, cruzou, bola pra área. O toque, Felipe na primeira, na segunda pra fora. Defesaça do Felipe na primeira. Na segunda, o jogador do Iguatu fez o mais difícil. Camisa número 7, o Cachito. Mandou a bola pra fora, Anderson Luiz. Cara a cara com o Felipe. Jogou primeiro a bola em cima do Felipe. O Felipe fez uma excelente defesa. Na sequência, ele jogou a bola pra linha de fundo. Ufa! 1 pro Leão, 0 pro Iguatu, na informação de Ramagem Couros. Futebol show do timaço da Vale FM. 1-0 vence o time do Guarani, mas tá apertado. O Iguatu pressiona desde a hora que tomou o gol, só dá Iguatu no jogo. O Guarani fez o gol, vai passar agora pro campo ofensivo depois do gol. Volta pro ataque agora o time do Guarani. Vem tentando o Leão do Mercado. Tocou bola, perdeu. Vai sobrando bola mais atrás agora. Vem pra zaga do time rubro-negro. Bruno. Ih, rapaz. O passe saiu quadrado, Anderson Luiz. É um passe de 2 metros. E era o Matheus, viu? Era o Matheus, né? Era o Matheus. Tentou um passe de 2 metros e acabou dando a bola de graça pro time do Iguatu. Lá vem de
novo o time do Iguatu. Vem para no campo defensivo do time iguatuense. Vira o jogo para a direita. Agora com o Reginaldo. Trabalha a bola na perna direita. Esticou jogada buscando o campo ofensivo. Vem ali o Pedrinho. Falta nele. Ali o jogador do time do Guarani mostrou todas as ferramentas. O lateral esquerdo, Canindé no lance. Olha a bola para o time do Iguatu. Tentou ali o Thalisson. Foi ali na manha. Jogou a bola no jogador do Guarani. Ela volta para o time do Iguatu. Tenta o lance. Boa bola para o meio agora. Vem tentando. Faz o giro. Bola para o Ender. Lá vem o lateral. Canhou todo o time do Iguatu. Na jogada para a linha de fundo. Boa tabelinha pelo meu Luiz Soares. Vai tentar bater de longe para fora. Tiro de meta, hein, Anderson? Mas teve espaço o Luiz Soares para escolher a perna canhota, que é a boa, acabou pegando muito mal na bola. A bola foi para a linha de fundo, na informação de Joá da Sorte Cap. E atenção, galera, futebol show do timaço da Vale FM, Ares Motos, uma revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, informando. Aliás, Novo Rio Veículos, eu já tava pulando, João Filho. Novo Rio Veículos, pra você da Novo Rio Veículos, informando a hora. 16 horas e 20 minutos, 4h20 da tarde, torcedor ligado no futebol, show do timaço da Vale FM. Ares Motos, uma revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, informando tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, são passados 21 minutos, etapa inicial de jogo, primeiro tempo de partida, 21 minutos. Joá da Sorte Cap, amanhã no quarto sorteio tem 2 motos, mais 10 mil reais. Compre já o seu. Joá da Sorte informando pelo Campeonato Cearense de Futebol, pelo Campeonato Cearense de Futebol, no estádio Morenão, Iguatu. 0 pro Iguatu, 1 pro time do Guarani. Daqui a pouco com a presença do atacante Luiz Soares. Esse o legítimo uruguaio. O Grêmio enfrenta o Caxias pelo Campeonato do Rio Grande do Sul. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Delcom do futebol show do timaço da Vale FM, oferecimento para você do futebol show do timaço, é da Madeireira Beira Rio Madeiras, direto do Pará. Lá vem descendo agora o time do Iguatu na cobrança, Cortina, bola devolvida, lá vem Pedrinho, bola vem pra área, chega a zaga do Guarani mandando a bola pra linha de fundo, é novo escanteio, hein, Anderson Luiz? Curtindo uma de zagueiro ali, o camisa de número 9, Thiago, jogou a bola novamente pra linha de fundo, lá pela ponta direita, camisa de número 10, Pedrinho na cobrança, na informação de Ramagem Couros. Um abraço pra galera que tá acompanhando o futebol, o show do timaço pelo nosso canal no YouTube. Alô Rogério, alô César Andrade, alô Gabriela Balbino. Galera que tá acompanhando, ouvindo a transmissão também no nosso canal no YouTube. Iguatu perdeu o gol feito agora. Numa bola na área, tava livre, o zagueirão do time do Iguatu testou, a bola foi pra fora. É o sufoco que vai passando o Guarani, é pressão do time do Iguatu. 1-0 vence o time do Guarani, o gol foi do Adam com 2 minutos de bola rolando. Alô galera do nosso canal do YouTube, oferecimento é da hamburgueria e pizzaria Oval pra você. Qual o telefone, João Filho, pra ligar e pedir e receber em casa, João Filho? 988-42-9514, esse é o número. Lá vem descendo o time do Iguatu, vem bola pela ponta, já de Monte Tenório, Luiz Soares vem pela ponta, domina pro time do Iguatu, cortou ali da zaga do time do Guarani. Escanteio, hein, Anderson Luiz? Mais um escanteio pro time do Iguatu, dessa vez agora aqui pela ponta direita, de fato. É escanteio pro time do Iguatu. Quem vai pra cobrança, quem tá vindo pra cobrança é o camisa de número 10. Camisa de número 10. O Pedrinho na informação de Colégio Compasso. É, vai Pedrinho. Perdão, Delton Sá, camisa de número 6, o Ender vem pra cobrança. Então vai o Ender. Trabalhamos em nome de Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri, agora com serviço de funilaria e pintura. Alain Martelinho de Ouro. Parte o time do Iguatu, vem pra cobrança, vai em bola curta. Ih, rapaz, chegou tirando da saga do time do Guarani. Espirrou o taco, ela saiu pela linha lateral. O Ender já toca a bola pro Thalisson, vê o lateral do time do Guarani na cobrança, agora sim com o Pedrinho. Ele domina a bola, volta o lance, bola com o Thalisson, agora passou pelo primeiro não. A bola saiu pela linha lateral. Emanuel que favorece o time do Iguatu, continua ali no campo ofensivo. O time do Iguatu, bola à frente agora, vem tentando Cachito com ela, vem na marcação. Ele vai ganhar o lateral ali pertinho da bandeirinha de escanteio. O Crato conta agora com a Glam Moda, quer andar na moda? Vai na Glam Moda, no Mandacaru Center da cidade de Crato. Lá vem agora descendo, tentou a jogada o Pedrinho, corta o time do Guarani. Bola vai saindo, o Canindé evita a saída, dá um bicão, manda a bola pra frente agora.
Responde lá o time do Guarani no campo ofensivo. Bola mais à frente agora, tentando acionar o ataque do time rubro-negro. Cortou o time do Iguatu. Ela vem caindo aqui com o Thales, tenta o domínio. Perdeu a bola, fez falta. O árbitro disse que não, mandou seguir o lance. Demontier Tenório. Estamos chegando aos 25 do jogo, Demontier. O nível de segurança que vinha colocando o time do Guarani nessa situação de aceitar o Iguatu, está chegando à exaustão. Quer dizer, nos últimos momentos, a coisa andou um tanto quanto mais perigosa e situações de descuidos. Certos clarões e apagões do sistema defensivo, que até bem pouco tempo não vinha acontecendo, né? E fazendo muito bem uma linha de impedimento, Delton, a ponto de deixar o Aracoiaba em diversas oportunidades impedido. Mas hoje, e nesse momento, o time do Iguatu já chega com maior evidência e com maior eficiência. Veja esse último lance aí do Regineudo, livre de marcação. O cara avança para o meio da zaga para cabecear, ainda bem que ele não acertou o alvo, mas estava cara a cara com o goleiro Felipe e livre de marcação. E já chega com um perigo mais intenso. É por isso que eu falei aqui, Delton, que esse nível de segurança que era até então estabelecido pelo time do Guarani em aceitar o Iguatu, está chegando à exaustão. E é bom ter muito cuidado. Tá certo, Demontier Tenório. De fato, meu amigo, tá em cima uma pressão danada. Deixa eu mandar um abração pro meu amigo Tiagão, da Panificadora Nova Aurora. Tá acompanhando o futebol show do Timaço da Vale FM. Obrigado, Tiago, pelo carinho da sintonia. Galera que acompanha a nossa transmissão também no radios.com.br, no aplicativo Radiosnet. Obrigado pelo carinho. Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sobra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio, portões em alumínio. Alfa Vidros, Avenida Praça Federal do Castelo, 320. Dourados Semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro, meu amigo. Tá afim de escolar? Vai então na Dourados. Aproveite e revenda os produtos da Dourados Joias. WhatsApp 999933031. E na hora de presentear, já sabe, já o Presentes. Cansado de pagar contas absurdas de energia? Você precisa conhecer a Gênesis Solar. Lá, meu amigo, você vai ter a geração de energia solar. Vai parar de pagar um absurdo na sua conta de energia. Fala com meu amigo Luciano Carvalho, 981-237956, que o Luciano vai mostrar para você o grande benefício na sua vida quando você coloca a geração de energia solar na sua casa. Fox, tudo em celulares e acessórios. A melhor assistência técnica para você tá na Fox, pro seu iPhone, seu smartphone. Quer comprar? A Fox também tem. Tem loja no Crato, tem loja em Juazeiro, tem loja no Cariri Shopping. Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto. Loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero. Baleia Hambúrguer, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saber o melhor hambúrguer na Praia do Pio 12, vencendo o time do Guarani. Cachito, bola pra área, dominou na batida, gol! Gol! Do Iguatu! Na bola cruzada sobrou pro Luiz Soares. Houve um vacilão de um defensor do Guarani, não deu pra ver na hora do lance, mas teve um defensor do Guarani que passou em branco, facilitou a vida do Luiz Soares. Ele empata o jogo, deixa tudo igual no Morenão e Iguatu. Um pro lado, um pro outro, Anderson Luiz. E na velocidade o Cachito cruzou, o Matheus furou, a bola ficou sozinha, livre, dentro da pequena área, pro matador, que é o Luiz Soares, acabou empatando a partida. Agora o Guarani tem um,
o Iguatu também tem um, Delton Sá. Então quem falhou foi o Matheus ali no passo da bola. Na hora que ela passou, ele perdeu o tempo do jogo, da jogada. Empata o time do Iguatu. Luiz Soares marcou aos 27. Tá tudo igual em Iguatu. Um pro Iguatu, um também pro Guarani. Agendinha no futebol, show do timaço. João Filho, foi o primeiro do Iguatu, João Filho. E foi o primeiro do Luiz Soares, com a camisa do Iguatu. Esse é o 6º gol que toma o Guarani na competição. O campeonato agora chega ao seu 17º gol anotado. Rapaz, eu já vi aqui em 2, 3 lances dessa defesa do Guarani hoje, dando umas vaciladas que já tava me deixando preocupado. E na hora do gol me preocupou, claro. Lá vem segura, lá vem tentando o time do Iguatu de novo. Cachito, cruzamento, bateu na defesa. Escanteio pro Iguatu, Anderson Luiz. Pela ponta direita, agora sim, o camisa de número 10, Pedrinho na cobrança. Depois da tentativa do Cachito, acabou ganhando escanteio a favor do time do Iguatu, na informação de Dourado Joias. Já eu vou ouvir Demontier Tenório, porque agora, meu amigo, a dor de cabeça tá aumentando com o time do Guarani, porque o Iguatu tá indo pra cima, já empatou, partiu, bola foi levantada para a área, subiu, tirando o time do Guarani, ela vai voltando, vem de novo o time do Iguatu, bola vem aberta pelo setor direito, Pedrinho vem com ela, partiu, cruzou, bola para a área, chegou a defesa do Guarani cortando, ela voltou de novo, campo defensivo, lá vem Aracoiaba, fez fila, desceu, bateu cruzado, bateu na marcação, ele pediu pênalti. Ele pediu pênalti. O juiz deu, e o juiz deu. Deu pênalti pro time do Iguatu. Deu pênalti pro time da casa. Toque de mão. Eu tava falando que tava me preocupando. A falta de desempenho do time do Guarani. Pênalti, é bola pro time do Iguatu, hein, Anderson? O Aracoiaba tentou uma jogada individual, no cruzamento, o Heron acabou colocando a mão na bola. Dentro da área, é pênalti. Quem tá ajeitando a bola com carinho é o camisa de número 7, Cachito, na cobrança, Delton Sá. Ih, rapaz, pode virar o time do Iguatu, que coisa! Um jogo que parecia começar bem pro time do Guarani, o negócio tá complicando. Vem Cachito pra bola, 31 passados pelo meu cronômetro. 31 do primeiro tempo de partida. Tá tudo igual Iguatu. O time do Iguatu pode virar no placar agora. Cachito é quem vai pra cobrança. A galera do Guarani seca a cobrança do Cachito. Já o torcedor do Guarani, do Iguatu, na expectativa. Tá no gol Felipe, o Cachito vai pra cobrança. Renato Pinheiro orienta ali os jogadores fora do lance. Vai autorizar, autorizou a cobrança. Cachito, Felipe, Cachito partiu pra bola, Cachito na cobrança e o gol. Gol do Iguatu. Cachito é o nome da fera, cobrando pênalti, goleirão pro lado, bola pro outro, vira que vira Iguatu, tá na frente o time da casa da São Luís. E como manda a cartilha, bola no canto, goleiro no outro, canto direito do goleirão Felipe. Agora o time do Iguatu vira o jogo pra cima do Guarani. O Iguatu tem 2, o Leão do Mercado tem 1, Delton Sá. Mandou bem o Cachito da cobrança de penalidade, vira o time do Iguatu, agendinha do futebol, show no timaço. Ô, João Filho, e esse gol do Cachito, João Filho? Pois é, o primeiro dele com a camisa do Iguatu, é o segundo do Iguatu no campeonato. E esse, Delton Sá, é o 7º gol que toma o Guarani na competição. O Campeonato Cearense agora chega a 18 gols. Demontier Tenório, eu já ia lhe chamar antes do pênalti, demonstrando a minha preocupação com essa defesa do time do Guarani. Às vezes até parece que o jogador tá patinando, enfim, perdendo tempo da bola. Demontier Tenório, o que é que tá acontecendo com o Guarani, Demontier Tenório? Sei lá, é uma mistura de apagão, descuido, sabe? É um negócio realmente impressionante. E eu até estava observando aqui que o time do Guarani ele estabeleceu uma postura defensiva, porque rigorosamente ele só fez o gol. E a partir daí ele passou a aceitar o time do Iguatu. O nível de periculosidade do time do Iguatu, ele foi aumentando. A qualidade do passe, a coisa foi evoluindo, né? A ponto de começarem ali as chances reais de gols. E o Guarani,
ele rigorosamente só aguentou 24 minutos nessa sua proposta defensiva. Ele fez um gol aos 3, tomou um empate aos 27 e 4 minutos depois toma o segundo gol, e que deixa o time do Iguatu à vontade. E o Guarani numa situação de desespero, e preocupante mais ainda, essa postura da zaga do time do Guarani, que pecou contra o Ceará, mas pecou muito, Delton. Tá certo, de Montier Tenório, trazendo a sua opinião no futebol. Show do Timaço da Vale FM. Pintou gol no futebol do Brasil. E é o segundo do Flamengo. Flamengo de novo. Como é? Repete. É o segundo do Mengão. Olha aí, João Filho fazendo as pazes com a galera do Guarani, além do Flamengo. Flamengo 2-0 no Nova Iguaçu. E pra pedir um baleia puro, qual o número que eu ligo, hein, João Filho? 988380548. Repete, João Filho. 988-380548. É uma delícia, Baleia Burger, o melhor do Cariri. Mudou. Mudou. Atacou o Home Center. Fala, Anderson Luiz. Leão do Mercado já realiza a sua primeira alteração na partida. Sai o camisa de número 6, Canidé, entra o 7, Arthur. Sai o 6, Canidé, entra o 7, Arthur. Em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Aí Arthur em campo. Já saiu lá o jogador Canidé. Lá pela esquerda, na defensiva do time do Guarani. Lá vem descendo o time. Boa bola à frente agora. Cachito invade a área. Vai pintar o terceiro na batida. Felipe! Virou um paredão ali na frente do Cachito, hein, Anderson Luiz? Ficou gigante, de fato, o Felipe. O Cachito pegou a bola dentro da grande área sozinho. E aí o Felipe se agigantou e fez uma excelente defesa. Segue o placar de 2-1 pro time do Iguatu. Na informação, de novo, o Rio Chevrolet. De Graxe Veículos Multimarcas, o seu carro seminovo com procedência e garantia onde é, na Graxe Veículos Multimarcas. Alô, Marcão, lá da Graxe Veículos. ESC Cursos, a maior aprovação em vestibulares e Enem, agora com Vestimed. Informações 999822476. Olha o Guidio, lançou bola à frente agora. De novo, bola muito forte, vai direto pra linha de fundo. É só tiro de meta que favorece o time do Guarani. Daqui a pouquinho, 18 horas, tem, sabe o que? Tem Cotonete com DJ Jojão Milene Moraes pra você. Logo depois, você também tem o Last Dance com o J. Rodrigues e o Henrique Vidal na programação do fim de semana da Vale FM. Alô, Jadeguga, Gugaço! O Jadeguga deveria estar invadindo a sua casa com o programa Invasão aqui da Vale FM. Mas, como tem futebol, a gente pediu pro Jadeguga tirar uma folgazinha, ficar em casa nesse sabadão, aproveitar, tomar uma geladinha, pegar aquele petisco. Olha o time do Iguatu chegando! Aracoiaba mandou a bola pra fora. O Iguatu já tá construindo o terceiro, hein, Anderson Luiz? É uma jogada bem tramada, com espaço. Primeiro, o Luiz Soares teve todo o espaço do mundo só pra rolar para o Aracoiaba. O Aracoiaba escolheu o canto e caprichosamente a bola aí pra linha de fundo. Tiro de meta pro Guarani, 2 pro Iguatu, 1 pro Leão do Mercado, na informação de Aracoiaba tá me lembrando 2 jogadores. Um deles eu já lembrei o nome, Niltinho, lá de Barbalha. Pra mim, 2 também. E o outro do Guarani, aquele pequenininho do Guarani. Honda e Emerson Catarina. E Catarina. Catarina depois começou a fazer gol, mas Honda e Niltinho, o que tinha de oportunidade de fazer gol, mas não faziam, né, Anderson? Os jogadores com as mesmas características do time do Washington. E é no time do Washington, pode prestar atenção. E do mesmo lado, Delton Sá, lá naquela ponta esquerda, são as mesmas características que o Washington procura pro seu time. Se esse Aracoiaba tem uma pontaria melhor, sei não, tava ruim, viu? Lá vem descendo o time do Guarani, bola vem pelo setor canhoto agora, domina, trabalha por ali, tenta a jogada, pisa na bola, o Arthur volta o lance, recebe pelo meio, falta em cima do camisa número 11, o Alan do time do Guarani. É falta pro Leão do Mercado. Quem tá ajeitando é o Breno ali pra fazer a cobrança pelo setor canhoto defensivo do time do Guarani, ofensivo do Guarani. O Breno cobra, bola vem atrás agora, domina Matheus do time do Guarani. Bola pelo meio campo agora com Adam já toca a bola de lado, Eron vem com ela ali, o lateral do time do Guarani. Ih, rapaz, entregou o ouro, agradeceu o time do Iguatu. Vem descendo o Ender, trabalha a bola, trabalha o lateral do time do Iguatu, prende, trava o jogo, volta um pouco, o Gledson com ela. Trabalha o Gledson, boa bola pro Pedrinho, recebeu ali pelo meio, vem descendo, bola pro Aracoiaba na cara do gol, bateu e o gol, mas não valeu, tava impedido, hein, Anderson Luiz, esse Aracoiaba. Aí faltou sorte também, viu, Delton Sá? Acho que não, é duas coisas que a gente precisa aprender na vida. Precisa aprender o que é impedimento
e fazer gol. De fato, e outra, tem um detalhe aí, a forma que o Heron perdeu a bola. Primeiro o Heron perde a bola no meio campo e depois o Aracoiaba passa nas costas do Heron sozinho e acaba fazendo gol. Pra sorte do Guarani, que foi impedimento, o placar do jogo segue 2-1 pro time do Iguatu na informação de Ramagem. Fala, Demontia Tenório! É interessante, ele é um jogador interessante nessa formação do time do Iguatu. Pela sua leveza, né? Pela sua velocidade, já acertou até o travessão, mas ele peca nesse excesso de disposição. E aí facilmente o Guarani coloca em ação a linha do impedimento e ele engole. Já é bem o quinto impedimento do Aracoiaba. Iguatu chegando na batida, o gol! Cachito do Iguatu! Demontier falava, Luiz Soares cruzou, mamão com açúcar lá pro outro lado, o Cachito tava pela esquerda, de chapa, firme, seco, fuzilou o gol do Guarani, que o negócio tá ficando complicado, o negócio tá ficando difícil. Cachito faz o terceiro, 3 pro Iguatu, 1 pro Guarani, Anderson. O Cachito, o Luiz Soares retribuiu a gentileza pro Cachito, agora um cruzamento na medida, o Cachito só tirou do goleirão Felipe para fazer o terceiro do time do Iguatu. Agora o Iguatu tem 3, o Guarani só tem 1, Delton Sá. Agendinha do futebol, show do timaço. Cachito já quer brigar pela artilharia, hein, meu caro João Filho? Faz o segundo gol dele, o terceiro do Iguatu no campeonato. E esse é o 8º gol que toma o Guarani de Juazeiro na competição. E atenção, galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km na Novo Rio, informando a hora. 16h40, 4h40 da tarde, torcedor ligado no futebol, show do timaço da Vale FM. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, informando tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro 41, passados 41 minutos, etapa inicial do jogo, primeiro tempo de partida 41, estádio Morenão em Iguatu, pelo Campeonato Cearense de Futebol, pelo Campeonato Cearense. O Joá da Sorte, que amanhã no prêmio principal tem 2 motos mais 10 mil, informando 1, 2, 3 pro Iguatu, 1 pro Guarani. Bom, tem gol no Campeonato Gaúcho, Caxias faz 1-0 no Grêmio, segue no Rio de Janeiro, Flamengo 2-0 no Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Delton Do futebol, show do timaço da Vale FM. Oferecimento do futebol, show do timaço é da Atacom Home Center. O Home Center que o Cariri aprovou de Já o Presentes, pessoal presentes, Já o Presentes. Olha a bola aqui, favorece o time do Iguatu. É lance pro time do Iguatu dentro do Campeonato Cearense contra o time do Guarani no estádio Morenão. 3-1 o placar do jogo. O negócio tá ruim pro time do Guarani. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes presente em todo momento. Só Fumê serve serviçamento Fumê para casa e prédios. Na rua José Marrocos, número 408. De Atacom, materiais de construção e do Centro Universitário Leão Sampaio. Unileão, sua primeira opção. Olha a falta pro time do Iguatu. Vem pra cobrança, 43 pelo meu cronômetro. Volta a avisar o ato da partida. 3-1 placar do jogo. Demora muito, seu juiz. Ô, seu Renato, autoriza a cobrança, seu Renato. Olha a falta pro time do Iguatu. Tá mais próximo da bola para fazer a cobrança. Luiz Soares, número 9 do time do Iguatu. Também o Pedrinho tá próximo da bola, partiu. Vem na cobrança, Anderson Luiz. Toda essa demora para isso, Anderson? A jogada foi ensaiada, mas não da forma perfeita, viu, Delton Sá? A execução foi pífia. Foi horrível. O 10 Pedrinho acabou pegando muito embaixo da bola. A bola foi para a linha de fundo. Tiro de média pro goleirão Felipe. O placar do jogo segue 3 pro Iguatu,
1 pro Guarani na informação de Farmácias Fernandes. Quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira Rio é o lugar. Rodovia Juazeiro Barbalho, Hotel Almorama é a casa do Carinense na capital cearense. Reservas pelo 0 operador 85 3304 8900. Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras, bolsas em couro, sinônimo de qualidade. É na Ramagem Couros, Engazeiras, construções, tudo para sobra pelo menor preço. Parcelando tudo no cheque ou no cartão. Eu disse para você, Engazeiras Construções. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Carinense. Pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular para você na Churrascaria Mão de Vaca. Delivery 988657741. Pão é bom, Pão Nosso. Os produtos da Pão Nosso já fazem parte da mesa das famílias caririenses, produzidos de forma semi-artesanal. Pão é bom, Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando para você. Lá vem a bola atrás agora com o goleirão Marcelo do time do Iguatu. Ele está jogando Cortini agora com o Guidio, recebeu pelo meu campo, conduz a bola o Guidio, vira o jogo, bola pro Ender, lá vem o lateral canhoto do time do Iguatu já no campo ofensivo, vem descendo, carregando a bola, levando pro campo ofensivo, vai tentando descer, vai pintar o cruzamento, bola na área, cruzamento, corta a defesa do time do Guarani, escanteio Anderson Luiz. Escanteio lá pela ponta esquerda a favor do time do Iguatu e o juizão subiu a placa, Delton Sá, com mais 4 minutos de acréscimo. 4 minutos serão acrescidos no primeiro tempo. O placar do futebol show do Timaço. Sinal eletrônico marcando 45, tempo regulamentar esgotado no estádio Maneirão Iguatu. 45 minutos. É o placar de 3 pro Iguatu, 1 pro time do Guarani. O negócio não tá bom não pro time rubro-negro. 3-1 é o placar do jogo. Ô Demontier Tenor, tem muita coisa pro Guarani organizar a casa no intervalo, hein, Demontier? Principalmente esse lado esquerdo dele. Qual é a desse Arthur? Ele é lateral esquerdo, afinal? Qual é a dele? Ele entrou no lugar do Canindé porque o Arthur não é lateral esquerdo, não. Ele é direito. Ele é direito. Direito, pois é. Aí ele entrou aí no lugar do Canindé, tá uma tremenda avenida aqui pelo lado esquerdo do time do Guarani. Algumas jogadas, o lance do pênalti, o Cachito sozinho. A jogada do gol do Cachito agora foi trabalhada aqui pelo setor direito do time do Iguatu. Uma tremenda avenida. E houve uma alteração, tiraram o Canindé, mas não resolveu absolutamente nada. O time do Iguatu continua deitando e rolando aqui por este setor, né? Está realmente carnavalizando aqui pelo setor direito o time do Iguatu. E o carnaval tá chegando, Demontier. Baleia Burger, melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio Doce. Qual é o número, João Filho, para pedir um baleia, J-Food? 988380548. Esse é o número. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero. Futebol, show do Timaço, também em nome de Fox, meu amigo. Você quer mandar consertar o seu smartphone, seu iPhone, leva na Fox, tem os melhores técnicos. Quer comprar lá, também tem para vender na Fox. Cansado de pagar a conta absurda de energia, meu amigo? Você tá na hora de você conhecer a Genesis Solar. Liga pro meu amigo Luciano Carvalho, 981-237956. Fala, JF. Em tempo, rapidamente, a informação da prisão do jogador Daniel Alves, lateral direito, está preso lá na Espanha. Ele é acusado de agressão sexual contra uma mulher. Está preso e com detalhe, viu, Delton? Não há fiança. Ele vai a julgamento. As informações que chegam da imprensa espanhola e não há nenhum tipo de fiança que possa ser colocada, fixada pela justiça para colocar o jogador em liberdade. Tá certo, lá vem descendo o time do Iguatu, vem bola cruzada na área, agora cortou o time do Guarani com o Matheus, zagueirão, mandou bola à frente agora, tenta de novo o time do Iguatu, recupera a bola, briga por ela, o Luiz Soares, vai pra cima, conduz a bola, na verdade não é o Luiz Soares não, quem tava era o Gleidson, cortou a bola, recupera o time do Guarani, bola levantada à frente agora, o time rubro-negro não consegue sair da defesa de articular alguma jogada pro campo ofensivo. Incrível como o Guarani, além do gol, só apareceu uma vezinha circulando a área do time do Iguatu. Incrível a inoperância desse time do Guarani. Incrível a falta de conjunto desse time do Guarani. É eu vou dizer, um apunhado, uma ruma, como diria assim, de jogadores em campo. Pelo amor de Deus. Que coisa feia ver esse time do Guarani jogando. Sinceramente, precisa dar uma guinada total nesse time do Guarani. Incrível, rapaz.
como falta futebol, como falta jogadas, posicionamento desse time do Guarani. É uma coisa incrível, rapaz. Isso é a função do Demontier, mas é que tem hora que irrita a gente que tá trabalhando, tá narrando o jogo, quer dar uma sequência e não consegue. Que coisa absurda. Mas vou deixar pro Demontier Tenório no intervalo do futebol, o show do Timaço da Vale FM, que vai terminar o primeiro tempo no estádio Morenão Iguatu. De 3 pro time do Iguatu, 1 pro time do Guarani. O futebol, o show do Timaço tem um apoio da Dourado Joias, também de Alfa Vidros, Vidraçaria, de Glam Modas. O meu amigo Demontier Tenório tá andando mais elegante ainda, porque anda na Glam Moda. E também a Lã Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri. Vai chuveirar na área. É a segunda vez que o Guarani vai pra área de Iguatu. Quem sabe achar um golzinho agora, pelo menos pra botar lenha na fogueira. Vem pra bola o time do Guarani. Vai o Eron para fazer a cobrança. Vai ser autorizado pelo ato da partida. O Renato Pinheiro deve ser o último lance. O último lance do primeiro tempo de partida. 3-1 placar do jogo. Partiu, vem pra bola, vem pra cobrança. Levantou pra linha de fundo aí, Anderson. O Eron realmente não tá bem, viu, Delton? Na partida. Eron, né? Pegou muito. Não, Eron, não, Eron. Pegou muito terminou. Mal na bola, a bola foi pra linha de fundo. E terminou. E fim de primeiro tempo, viu, Delton? E aí vem aí o intervalo show com J. Filho. É isso, rapaz, foi pra conta o primeiro tempo no estádio Morenão, na cidade de Iguatu. O Guarani fez 1-0, mas o Iguatu virou rapidamente e já vence pelo placar de 3-1. Anderson Luiz, situação que preocupa bastante o time do Leão do Mercado. Vai confirmando aí, lamentavelmente, a sua segunda derrota no campeonato. Aí, pelo um placar meio que elástico nesse primeiro tempo, sofrer três gols, ainda temos a segunda etapa inteira, tem muito o que corrigir o Renato Neves, tem muito o que conversar com os atletas. No jogo passado, no final do jogo, ele chegou a destacar a questão do psicológico dos jogadores. Tenho que trabalhar durante esse intervalo psicológico dos atletas para, quem sabe, até o Guarani conseguir um empate hoje contra o Iguatu. Tomara, mas o cenário é preocupante. Infelizmente, acabou o primeiro tempo, 3 para o Iguatu, 1 para o Guarani de Juazeiro. Em Juazeiro são 4 da tarde, mais 50 minutos. Você tá na Vale FM, a rádio que é tudo o que você quer. Por aqui o intervalo do futebol do Timaço da Vale FM. Paradinha rápida, a gente volta já com muito mais para você. Daqui a pouco o comentário de Demontier Tenório. A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. TP Turismo, o melhor caminho para o mundo. Passagens aéreas nacionais e internacionais, pacotes turísticos, reservas de hotéis no Brasil e exterior, seguro viagem, cruzeiros, locação de veículos, ingressos nacionais e internacionais, transfer, intercâmbio, bilhetes Guanabara e muito mais. Instagram, @turismotp. WhatsApp 997177333. TP Turismo, o melhor caminho para o mundo. Cariri Brutos e Serviços. Atenção, você sacoleiro e vendedores de kit de joias. A Cariri Brutos e Serviços tem uma grande promoção para você. Desconto de 20% na compra do bruto. E se o banho for na Cariri Brutos, você ainda ganha mais 10%. São anéis, correntes, pulseiras, tudo no atacado com a máxima qualidade e o melhor estilo. Siga-nos no Instagram, @Cariri Brutos. WhatsApp 999774933. Alô Vestibulando! O Destaque Cursos é campeão em aprovações, com pódio 3 primeiros lugares em Medicina UFCA e na URCA, no maior vestibular da história. Dos 30 aprovados em Medicina, 3 são alunos destaque. E 2022, novamente campeão com 4 alunos aprovados MED URCA. Destaque Cursos, a sua melhor escolha. Rua São Francisco, 1415. São Miguel, Juazeiro do Norte. WhatsApp 988875550. O mês de janeiro está especial no Joada Sorte Cap. Tem R$3.000 no primeiro, segundo e terceiro sorteio. É muito dinheiro pra você. E no quarto sorteio tem 2 motos Honda 160 Start mais R$10.000 em dinheiro. São 2 motos Honda 160 mais R$10.000. É incrível! Ainda tem 20 prêmios e R$500 no Giro da Sorte. Tudo isso por apenas R$5. Comprando Joada Sorte Cap Filantropia Premiável, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Compre já o seu e boa sorte. Título emitido pela Capebisa Capitalização. Joada Sorte Cap. Vale FM, Vale FM.
Bom, de volta aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Em Juazeiro são 4h53. Resultados aqui de alguns campeonatos estaduais em andamento. O Flamengo vai derrotando Nova Iguaçu por 2-0. Guarani de Campinas e Ituano pelo Paulistão. 0-0 por enquanto é o placar da partida. O Atlético do Paraná, no Paranaense, vai derrotando o Maringá por 1-0. Pelo Campeonato Gaúcho, 24 minutos do primeiro tempo. O Caxias, por enquanto, vence o Grêmio pelo placar de 1-0. Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro vai empatando com a Caldense, 0-0 é o placar da partida. Hoje tem Copa do Nordeste para o futebol cearense. Logo mais às 17h30 na Arena Castelão, a estreia do Fortaleza diante do Campinense da Paraíba. Amanhã tem o Clássico da Paz, amanhã tem Ceará e Ferroviário, também pelo Nordestão. Mas agora é hora de opinião. Meu amigo Francisco Demontier, Cândido Tenório. Situação que preocupa, viu, Demontier? Guarani até que nos causou uma falsa impressão fazendo 1-0, mas o Iguatu não se intimidou não, foi pra cima e já vence por 3-1. O que falar desse primeiro tempo, Demontier? Eu acho que você usou, João Filho, boa tarde, dois termos rigorosamente precisos. O primeiro de que preocupa, isso é fato, né? É uma situação em que, para quem está acompanhando o jogo, ele vê claramente um time acovardado dentro de campo, e não só acovardado, é bastante tímido tecnicamente. E, além do mais, acaba por cometer erros primários que comprometem a desenvoltura, né? Sequer consegue manter um placar, enfim. E outra situação é não só da preocupação que remete ao torcedor, é de você não encontrar, de olhar assim para o banco de reservas e visualizar alternativas que possam fazer com que o time do Guarani volte com uma postura diferente para a etapa complementar. Se esse é o quadro, qual é a perspectiva que o torcedor tem para um segundo tempo? É um tremendo Deus nos acuda. Quer dizer, aqui há uma diferença, e eu diria até abismal, em relação ao que foi aquele jogo contra o Ceará aqui no Romeirão. E olha aqui, o Ceará é de uma condição técnica, de uma qualidade bem melhor. Naquele jogo, o Guarani perdeu, começou em desvantagem no placar, perdeu, tomou um gol logo no começo, enfim, sustentou 1-0 no primeiro tempo. E por incrível que pareça, esse time do Guarani ele foi enxerido na reta final da partida. Quem teve a oportunidade de ver ou rever o jogo Guarani e Ceará, ou ver os melhores momentos, para sermos mais precisos, ele vai ver que o Ceará começou bem, teve o gol, naquela oportunidade, acho que o Janderson obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa, o Guarani equilibrou as ações e botou o Ceará na roda. Ele dominou esse Ceará, criou oportunidades, acertou bola no travessão. E aí, a falsa ilusão. Ou seja, como você disse agora, de uma falsa impressão, ao achar um gol aos 3 minutos, o time do Guarani criou naquela oportunidade contra o Ceará também uma falsa impressão, pelo que a gente teve a oportunidade de ver na reta final do primeiro tempo. Então, você imaginou, será que esse Guarani vai voltar danado assim para o segundo tempo, que vai encurralar o Ceará, que vai conseguir a marcação do gol de empate, enfim. Mas não foi absolutamente nada disso. Foi uma pasmaceira. Em 15 minutos do segundo tempo, o Guarani tomou 3 gols. Já foi a 4-0 e acaba com qualquer pretensão.
Hoje, a falsa impressão ela residiu em encontrar um gol ali com 3 minutos. Mas olha, paz, meus senhores, foi a única coisa que o Guarani fez nesses primeiros 45 minutos, foi o gol. Ele assanhou, é como se ele tivesse, vou usar aqui um termo bem popular para uma compreensão melhor do nosso ouvinte, ele cutucou o cão com a vara curta. Parece ter sido isso. Ele aceitou o time do Iguatu. Uma jogada que pareceu, e eu disse isso aqui, até um tanto quanto despretensiosa, uma projeção do Alain, ele serviu para o Ada, ele apenas ajeitou na perna e bateu, me parece, a bola ter desviado, sei lá, e acabou encontrando o gol. Com 3 minutos, 1-0 o Guarani. E aí vem a situação em que você refresca. Será que a história vai ser contada diferente hoje? Mas não foi, João Filho. O time do Guarani ficou nisso. Parece assim, uma coisa meio que ocasional. Um descuido ali, um cochilo do time do Iguatu. O Guarani foi lá e acabou encontrando o gol. O andamento da partida é que nos remete a essa imaginação. Está entendendo? De que o Guarani não tinha absolutamente o poder de fogo. Vamos dizer, para manter uma marcação avançada, para anular as jogadas do time do Iguatu, para ter fazer um jogo comedido, evidentemente, para evitar surpresas, mas buscando encaixar os contra-ataques. Enfim, mas nada, absolutamente nada disso aconteceu. O time do Guarani adotou uma postura de um time covarde, de um time retranqueiro. E, pior que isso, nessa retranca, uma tremenda má qualidade no seu sistema defensivo. É uma confusão que chega realmente a impressionar qualquer um. E aí vem o bombardeio. Olha você, João. Aos 6 minutos, o Luiz Soares obriga o Felipe a fazer uma boa defesa. Aos 12, Luiz Soares serve para o Aracoiaba, chutou para fora. Aos 17, Aracoiaba de longe acerta o travessão. Aos 22, Regineudo de cabeça mandou para fora, livre de marcação, na pequena área. Ou seja, foi exatamente ali onde eu fiz uma alusão ao que eu já estava observando claramente. O nível de segurança que nessa proposta defensiva do Guarani ele estava adotando já estava chegando à exaustão. Com o avançar do tempo, as jogadas do time do Iguatu eram mais efetivas e mais perigosas. Ele já conseguia patinar bem, envolver bem o sistema defensivo do time do Guarani. Pronto, então foi isso. O Guarani suportou por 24 minutos. E aí começou o desmonte. Né? Se é que antes não já um ensaio, né? Uma situação extremamente favorável para o time do Iguatu. Aos 27, o Cachito ele escapa pela direita, serve ao Luiz Soares. Eu, sinceramente falando, não consigo entender. Porque o Matheus é como se ele estivesse olhando a linha da bola. É como se a bola, se ele não para, Matheus, fica onde você está, não corra, fica aí estático, a bola bateria nele. Mas no que ele vai avançando e olhando a linha da bola, ele passa e ela sobra livre para o Luiz Soares apenas encostar, fazer o gol de empate. E aí foi um desastre, um desmonte. Pouco tempo, de 27 a 39 minutos, o Iguatu fez 3 gols. Logo aos 31,
o Aracoiaba novamente pelo lado direito. Ô, filho! E acabou encontrando ali a mão do Heron, né? Pênalti, e o Cachito fez 2-1. E aos 35, o Cachito sozinho obrigou o Felipe a fazer uma grande defesa. E aos 39, o Cachito acabou. Aliás, o Heron com a mão foi um lance do pênalti, o Cachito converteu, e depois o Cachito num passe do Luiz Soares, fazendo 3-1. É preocupante, viu, João Filho? É uma situação preocupante, meu querido Demontier. Demontier, no lugar de Aracoiaba, você bote Araçoiaba, porque o nome do atacante, na verdade, é Araçoiaba e não Aracoiaba, tá bom, Demontier? É com C cedilo mesmo, C cedila. É Araçoiaba mesmo. É Araçoiaba mesmo. Aliás, eu já tinha até visto que se tratava de Araçoiaba quando eu assisti o jogo Fortaleza e Iguatu. Ô Demontier, não. mas você foi induzido ao erro por mim. Não, porque eu não conhecia, eu não sabia que em São Paulo tinha uma cidade chamada Araçoiaba. Eu pensei que era Aracoiaba, que é uma cidade aqui de Ceará. A culpa é de Delto Sá, Demontier. A culpa é minha mesmo, pode botar na minha conta aí. E o Anderson Luiz na escalação falou Araçoiaba. Pois é, o Anderson Luiz falou certo, eu é que troquei as bolas aqui. E o que fazer, Delton? E o que fazer, Anderson Luiz? Não há peças de reposição? Não há uma situação em que, mesmo sem fazer alterações, o técnico possa, com esses jogadores que estão em campo, mudar de cara para o segundo tempo? Porque, do contrário... Vai começar! É perigoso. Salve-se quem puder, meu caro João Filho. Então vamos lá, valeu Demontier Tenório, que volta no decorrer da segunda etapa, pois vem aí para reassumir o comando do Futebol Show da Vale FM. Tá 3-1 pro Iguatu, situação complicadíssima. Tá de volta ele, que é a força jovem do Rádio Esportivo. Alô, Rubens Santos, do Brasil. De volta no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Houve mudança no Iguatu, né, meu caro Demontier? Saiu Aracoiaba e entrou Araçoiaba. Mas o número ficou o mesmo. Mandar um abraço pra galera lá no nosso canal no YouTube. Mandar um abraço pro Pedro Jorge, José Santos. Rapaz, a torcida do Guarani tá revoltadíssima com o time do Guarani. Muita revolta. Já o João Filho traz a informação do gol, porque a bola vai rolar pro segundo tempo de partida. Estádio Morenão, na cidade de Iguatu. As emoções do segundo tempo, rola a bola, começa o segundo tempo. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Da maior audiência do Rádio Esportivo de todo o interior do estado do Ceará, a bola voa rolando, já vem o Iguatu e já tem escanteio no segundo tempo. Anderson Luiz! O primeiro escanteio aqui pela ponta esquerda, viu, Delton Sá? Quem vai pra cobrança é o camisa de número 6, o Ender, na informação de novo, o Rio Chevrolet. Pintou o gol no futebol do Brasil. Bom, empatou o Grêmio no Gaúcho, Grêmio e Caxias 1-1, em andamento pelo Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro e Caldense 1-1 também. E agora tem escanteio para o time do Iguatu, vem pra bola, vai ser autorizado para a partida, levantou, a bola vem pro meio, o toque de cabeça bateu na defensiva, tira o time do Guarani, vem pressão, recuperar a bola na batida, ela foi pra fora. Será que vai ser o mesmo sufoco do segundo tempo, Anderson Luiz? Não acredito. Mais um cochilo. Não se rindo, não. Mais um cochilo da zaga do Guarani. Dessa vez o Reginildo aproveitou e quase surpreende o goleiro Felipe. Joga a bola pra linha de fundo, o tiro de meta pro Guarani. O placar segue 3 pro Iguatu, 1 pro Leão do Mercado, na informação de Farmácias Fernandes. Joana Sorte, Capiabanha, quarto sorteio, tem 2 motos mais 10 mil reais. Compre hoje o seu Joana Sorte, é daqui do Cariri. ESC Cursos, a maior aprovação em vestibulares e Enem. Agora com Vestimed, informações 99982-2476, Garagem Veículos Multimarcas, o seu carro seminovo com procedência e garantia na Garagem Veículos Multimarca. É falta pro time do Iguatu, já cobrou, bola vem agora, vem descendo o Luiz Soares, o autor do primeiro gol, abriu jogada pela direita, vem a marcação do time do Guarani, o toque é feito, bola pra linha lateral, Thalisson Calcinha vem pra bola pelo setor direito, 3-1 é o placar do jogo, lá vem o Thalisson pra fazer a cobrança, posiciona ali o jogador do
time do Iguatu, arbitragem, bola na frente agora, tira a defensiva do time do Guarani, balão pra cima, bola pra frente agora, ela vai saindo pela linha lateral, manual favorece o time do Iguatu no campo defensivo, placar de 3-1, Guarani saiu na frente, fez 1-0, mas o Iguatu virou e ampliou o placar do jogo no primeiro tempo de partida. No futebol, o show do Timaço em nome da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes presente em todo momento, são 6 lojas, em breve a sua 7ª loja no Parque São Geraldo. Só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios, Rua José Marrocos, número 408. Fale com meu amigo Edilson, o doutor do Fumê. Tem película de alta performance com 10 anos de garantia. Lá vem descendo o time do Iguatu, vira a bola vem pro setor canhoto, agora tentou Araçoiaba, bola mais atrás, agora vem dominando o trabalho lateral canhoto do time do Iguatu, mais atrás ainda vira o jogo lá, o Max Oliveira, bola com o Reginaldo, domina pela direita agora com o Thalisson, recebeu o Guido, já se oferece, também ali pelo meu campo o Gleidson, ele prefere jogar atrás de novo o Max Oliveira, vem carregando a bola, o Ender tá aqui pelo setor canhoto do time do Iguatu, ainda Max Oliveira, vem com ela, pisa na bola, vira o jogo, bola vem pra canhota agora, o Ender, vem a marcação do time do Guarani, levantou para frente agora tentando, toque de cabeça do Araçoiaba, chega cortando o time do Guarani, ela volta para o time do Iguatu, de novo no domínio, o time que vence o jogo pelo placar de 3-1, as emoções do campeonato cearense de futebol para você. Atacom Materiais de Construção, comprar na Atacom é tudo de bom, em Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, sua primeira opção. Fala, João Filho. A bola tá rolando, Delton, pela Copa do Nordeste, já é segundo tempo para Fluminense do Piauí e CSA de Alagoas, mas o placar por enquanto segue o mesmo, 0-0. Ainda bem que você complementou com o do Piauí, ia perguntar o que é que o Fluminense estava fazendo na Copa do Nordeste, mas lá vem descendo o time do Iguatu, bola vem com o Max Oliveira, domina a bola, vira o jogo pra canhota, agora com o Ender, recebe o trabalho lateral do time do Iguatu, aí deu um passe curtinho no meio, boa bola do Soares pro Pedrinho, ele tenta o lance por baixo, o corte do time do Guarani, recupera, manda a bola pra frente, faz o pivô por ali o Adam, ele já toca mais atrás agora da Silva, pressionado, rola a bola, atrás agora com o Matheus, do Matheus, agora por Aaron, domina, ele tenta lance, bola foi pra linha lateral, é bola que favorece o time do Iguatu pelo setor canhoto, vem ali pra cobrança o Ender, bola curtinha, domina, trabalha Luiz Soares, faz o giro, vem na canhota, ele já vira o ponta, aponta pelo setor direito agora, vem tentando, devolveu bola agora, Gleidson, tenta o lance pro time do Iguatu lá pelo setor direito, pressionado pela marcação do time do Guarani, bola curtinha com o Thalisson, levantou, botou o Gleidson para correr pela ponta, ele ainda domina a bola, devolve pelo meio, com o Cachito, pediu falta, o árbitro parou, marcou, é falta pro time do Iguatu em Anderson Luiz. Não tem brincadeira com o Patrick e com o da Silva não, falta lá pela ponta direita a favor do time do Iguatu, em cima da camisa de número 7 do time do Iguatu, que é justamente o Cachito, camisa de número 7, lá pela ponta direita. O placar dá 3 pro Iguatu, 1 pro Guarani, na informação de Só Por que o Heron eu quero chamar de Heron, hein? Por que é, hein? Não sei, Delton Sá. Não sabe não, né, Anderson? Você não tem uma explicação pra isso, não? Não, Delton Sá. Tá certo. Obrigado, então, Anderson Luiz. Heron, meu nome no lateral. Não é Heron, né? Heron. Tá som. Heron. Heron. Heron, Delton Sá. Heron mesmo. Mas se você quiser, pode chamar ele de Heron, rapaz. Pois é, eu peguei naquela hora ele disse que era Heron, agora é Heron. Não, chama ele de Heron. Heron. Doido aqui o já. Aaron, não sei. você que o Aaron, sabe. eu tô doido aqui no jogo. Vem pra bola o time do Iguatu. Vai pra fazer a cobrança. Falta 3-1, é o placar do jogo. 5:40 pelo meu cronômetro do segundo tempo partida. Vem pra bola, vem pra fazer a cobrança da falta pro time do Iguatu. Partiu o Pedrinho, deixou. Bola foi levantada pra área. O toque, a bola foi pra fora. Incrível, cara, ele não ganha uma por aí, hein, Anderson? No meio de 2 zagueiros, Delton Sá, do Matheus e do Bruno Costa. O camisa de número 6, o Ender, o pequenininho Ender, ainda conseguiu superar os dois e colocar a bola para a linha de fundo. O placar de 3-1 para o Iguatu, na informação de Farmácias Fernandes. De Madeireira, Beira Rio, Madeiras direto do Pará para você, de Hotel Alborama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro. Leonardo Rodoviária, reservas pelo 0, operador 85-3304-8900. Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras, bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Na Ramagem Couros, olha o Guarani tentando
do desvio foi feito pelo time do Iguatu. A bola vai saindo pela linha lateral. É Manuel que favorece o time do Iguatu. Vem o Eron para fazer a cobrança pro Guarani pelo setor direito. Eu disse Iguatu, não foi João Filho? Foi João Filho, eu errei, João Filho. Lá vem bola pela direita. Era um lateral do time do Guarani na cobrança. Já manda a bola vem curtinha agora. Domina, trabalha o time rubro-negro, tenta a tabelinha. O jogador caiu, Pedrinho ficou com a bola para o time do Iguatu. Abre jogada para o Luiz Soares na perna canhota, domina, puxa pelo meio, carrega Trupiano. Já toca mais à frente agora, Gleidson com ela. Bola para a direita agora, Thalisson. Trabalha o lateral do time do Iguatu. Pediu pelo meio, Guidio. Ele prende, fica sem opção, volta, começa tudo lá atrás agora. Max Oliveira com ela para o time do Iguatu. Na perna canhota vai para o lançamento longo, tentando buscar o campo ofensivo. O Cachito vem com ela. De calcanhar, a bola pro Thalisson. Não chegou para a sorte do time do Guarani. Bola vem pro meio agora. Lá vem o time do Guarani tentando sair do campo defensivo. Bola vem pelo centro direito com Adam. Ele toca a bola curtinha. De novo perdeu o time do Guarani. Perdeu fácil demais a bola ali. O camisa número 7, o Arthur. Ela sobra agora com o jogador Gleidson. Vira o jogo. Bola vem pela direita agora com o Thalisson. Vem descendo o time do Iguatu. Na verdade é o Guidio. Guidio com o Luiz Soares e volta pra ele. Guidio tá no meio aqui, eu tô doido. Bola foi levantada à frente agora. Tentando o campo ofensivo. Vem chegando o time do Iguatu. Guidio na área. Cruzou pro gol. Chega o toque de cabeça. O desvio do time do Guarani. Escanteio, hein, meu caro Anderson Luiz. O corte foi providencial. O Cachito quase marca o seu terceiro gol. A bola foi para a linha de fundo. O escanteio lá pela ponta direita. Camisa de número 10, Pedrinho na cobrança, na informação. Churrascaria, mão de vaca. Vai Pedrinho pra cobrança do escanteio pro time do Iguatu. Placar do jogo de 3-1 é o placar da partida. Vem pro lance, vem pra cobrança de escanteio. Vai pra bola, partiu, levantou, a bola vem aberta pra segunda trave. O toque de cabeça da defensiva do Matheus. Em cima do Reginaldo. Ainda trabalha ele, bola curtinha atrás agora. Pintou o cruzamento, bola direto pra linha de fundo. É só tiro de meta quando tentava por ali o Max Oliveira, hein, meu caro Anderson. Curtindo uma de lateral esquerda, o Max Oliveira acabou pegando muito mal na bola. A bola foi pra linha de fundo, segue 3-1 pro Iguatu na informação de Colégio Compasso. Esse é o futebol, o show do timaço da Vale FM. Tenta o time do Guarani agora, vem a proteção da zaga. Goleirão Marcelo já aciona a bola pro time defensivo do time do Iguatu no campo defensivo. O Wender com ela, presa ali a marcação do jogador do Guarani à distância. Ele levanta a bola pro campo ofensivo. Aí parou a arbitragem para dar o que nesse lance aí que eu não entendi? O impedimento, né? Dizendo que o Luiz Soares voltava da figura A para a figura B, é assim, Anderson? Dessa forma, Nelton Sá. Como os antigos gostam de dizer, da figura A para a figura B. Tá certo, lá vem a bola com o time do Guarani agora. Da Silva com ela, vira o jogo pra direita. Agora vem ali descendo o Matheus, zagueirão do time do Guarani. E segurou pela frente agora, cortou o time do Iguatu, brigou por ela. Um bicão na frente agora, sobra de novo com o Matheus. Lá vem o capitão do time rubro-negro. Levanta a bola pro campo ofensivo agora, tenta o time do Guarani. Aí um toque, tentou com estilo ali. O Adam perde a bola. A bola vem com o Guidio agora. No time do Iguatu pelo meio campo, recebe, toca a bola curtinha agora com o Gleidson. Dele agora pro Thalisson, recebe, domina pro time do Iguatu. Devolveu a bola com o Guidio. Recebe pelo meio campo, de volta de novo o Thalisson. Trabalha a lateral do time do Iguatu, bola curtinha de novo pelo meio agora, carregando o piano por ali o Guidio, toca a bola pelo meio, assim o time do Iguatu vai envolvendo a marcação do time do Guarani e vai chegando lentamente no campo ofensivo. Max Oliveira toca a bola de lado agora, vem com o Reginaldo dominando bola para o time do Iguatu, agora conseguiu um passe mais vertical agora com o Gleidson pelo meio campo, já tocou com o Cachito, recebeu o Cachito a todos de 2 gols, abre jogada pela ponta, vem tentando o time do Iguatu para fazer a cobrança, para a linha de fundo, vem chegando, tenta o lance pro time do Iguatu, pintou, cruzou pra área, ela vai passando, não tinha ninguém por ali pra pegar a bola pro time do Iguatu, ela ficou tranquila com o time do Guarani que já sai do campo defensivo, já tenta chegar lá no campo ofensivo, o time do Guarani no Campeonato Cearense de Futebol, lá pelo setor canhoto, curtinha, bola agora, recebe, trabalha por ali da Silva, bola mais agora pro meio, faz o giro, bola vem pra direita, e assim vai tocando bola, e atenção galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, informando a hora. 17h16 minutos, 5h16 da tarde. Torcedor ligado no futebol, o show do timaço da Vale FM. Ares Motos, uma revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo e placar do futebol.
no meu cronômetro, 11 passados do segundo tempo, partida, etapa final de jogo, 11 minutos passados, estádio Morenão, na cidade de Iguatu. Joar a sorte que no prêmio principal, amanhã no quarto sorteio tem 2 motos mais 10 mil reais, informando 3 pro time do Iguatu, 1 pro time do Guarani. Bom, daqui a pouco a bola vai rolar na Arena Castelão, a estreia do Fortaleza no Nordestão, diante do Campinense da Paraíba. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Delton No comando do futebol, show do timaço da Vale FM, oferecimento de Já o Presentes pensou, Já o Presentes, Demonte Tenório. Fala do jogo no segundo tempo, Demonte. Parece que o único sofrimento imposto ao time do Iguatu é esse sol quente, né? Que acontece lá nesse momento, porque o time do Guarani não impôs nenhum tipo de sofrimento para o Iguatu. Aliás, nem mesmo o gol que o Guarani fez com 3 minutos de partida assustou o time do Iguatu. E aí, o segundo tempo só mudou de lugar, porque a cara do jogo é absolutamente a mesma. O time do Iguatu mais comedido, já pensando no jogo de sábado contra o Pacajus, que é lá no Ronaldão, e deixando o tempo passar. Se der bobeira, ele vai lá e pode até ampliar o placar, porque chance de gol, 0 para o Guarani. Nenhuma investida positiva do rubro-negro juazeirense. Demonte Tenório, você quer mais preocupado com essa questão de estatísticas, anota? Eu não anoto. Além do gol, o Guarani chutou outra bola pro gol, Demonte? Eu não vi. Eu também não lembro, não. Observando Guarani, não vi, absolutamente. Aliás, ele mal passou do meio campo, Delton. É verdade. Ele mal passou do meu campo. Olha, pra você ter ideia, a facilidade que esse time do Guarani tem para perder a bola é longe, muito longe do esforço para recuperar a bola. Então ele aceita o adversário, ele deixa o cara evoluir, entendeu? E nas últimas ainda tenta cortar, e nem isso o zagueiro Matheus conseguiu fazer no primeiro tempo, quando de bandeja acabou permitindo o gol, né? O segundo gol, ou o gol de empate, digamos assim, do time do Iguatu. Beleza, meu caro Demontier Tenório, jogo parado. O Demontier falou do Matheus, o Matheus recebendo atendimento. Sentiu-se mal com calor, é isso, meu caro Anderson Luiz? Costa, Delton. É o Bruno Costa. O camisa de número 4, capitão da equipe, o Bruno Costa. É que eu troco as bolas. Rapaz, hoje o negócio tá ruim pra mim. Viu? O Bruno Costa tava caído agora, mas já recebeu o atendimento médico, já tá tudo ok com o zagueirão. Você acha que é meu óculos, Anderson Luiz? Ou é porque hoje o negócio não tá bom mesmo? Os dois, viu, Delton? Os dois, né? Tá colabora certo, também. Então eu vou procurar um oftalmologista, que pelo menos uma parte eu consigo resolver, a outra não sei se eu consigo. Olha a bola pro time do Iguatu. Vem Quindio com ele, agora vai botar a bola lá pro setor direito, buscando o Thalisson. Domina, trabalha a lateral do time do Iguatu, vem descendo, pisa na bola, tenta fugir da marcação, abre boa bola. Cachito vem descendo o time do Iguatu, segura o Pedrinho. Ele atrás agora com o Cachito. Domina a bola, tenta o espaço, vai pra cima ali, fingiu que foi, não foi. Domina a bola, para mais atrás agora com o Pedrinho. Volta o lance, começa o Iguatu pelo meio. Gleidson com ela agora na bola curtinha. Agora recebeu de volta na intermediária, bateu pro gol! Assustou, hein, Anderson? O Gleidson que não costuma muito chegar, não. Eu também não vejo. Não é o muito Gleidson, chutar, desde não. a época do Guarani, eu acho que é a primeira vez que eu vejo ele chutando o gol, viu, Delton Salvo? O Gleidson pegou com a perna canhota, jogou a bola pra linha de fundo. Tiro de meta, placar 3-1 pro Iguatu, na informação de Só Fumê. De Graje Veículos Multimarcas, o seu carro seminovo com procedência, com garantia na Graje Veículos, ESC Cursos, a maior aprovação em vestibulares e Enem, agora com Versimed. Informações 999-8224-76. Guanabara, associação em todos os sentidos, Expresso Guanabara, conforto indo e voltando, Pão é Bom, Pão Nosso, os produtos da Pão Nosso já fazem parte da mesa das famílias caririenses, produzidos de forma semi-artesanal, Pão é Bom, Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular na Churrascaria Mão de Vaca. Delivery 98865-7741. Em Gazeiras Construções, tudo para a sua obra, pelo menor preço. Parcelando tudo no cheque, no cartão. Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras, bolsas em couro. Sinônimo de qualidade é na Ramagem Couros. Também
para Madeireira Beira Rio. Já já o João Filho vai fazer a alegria da galera. Vem descendo o time do Azulão. Boa bola na ponta agora. Araçoiaba parou. O Anderson já dizia, para tudo, Anderson. O Araçoiaba tava mais uma vez. Incrível, de novo, rapaz. Mais uma vez, novamente. Se a gente tivesse marcando aqui os impedimentos, eu acho que só teve aquele do Luiz Soares que não foi impedimento. Só aquele que não foi do Araçoiaba. Sim. Pelo Iguatu, viu? O restante todos. Todos do mas Araçoiaba. Mas passou pelo pé do Araçoiaba aquele lance. Então o Araçoiaba tem que ser mais disciplinado. Eu acho que o Araçoiaba tem que deixar de ser lá de São Paulo para vir ser de Aracoiaba, no Ceará. Que aprende melhor, Delton Sá, de fato. Eu também acho. Tem essa cedilha aí. Mais um impedimento a favor do Guarani. O placar do jogo 3-1 pro Iguatu na informação de Colégio Compasso. E lá vem descendo. Eu não disse, Anderson Luiz. Pintou um gol no futebol do Brasil! Já virou festa. Flamengo faz 3-0 no Nova Iguaçu. Felicidade do João Filho falar do gol do Flamengo é um negócio impressionante. Ave Maria. Rubro-negro do meu amigo João Filho. Né, tá na paz com o pessoal do Flamengo. Lá vem descendo agora o time do Iguatu, vem descendo na bola pela ponta, partiu o cruzamento, bola pra segunda, trava na Araçoiaba, na trave de novo! Ele carimba a trave do Araçoiaba, é ruim de gol, meu amigo. Lá vem descendo, ainda bem que lá vem descendo agora o time do Iguatu, bola foi cruzada, a defesa do time do Guarani bateu cabeça, a bola sobra, vem pelo meio da Silva com ela, domina, trava o jogo, vai virar o jogo buscando jogada pela ponta direita. Ih, rapaz, mandou um tijolão lá do outro lado. Bola saiu pela linha lateral. É bola pro time do Iguatu. É bola pro time da casa. Mudando o time do Iguatu. São duas alterações na partida já do time iguatuense. Já informação com Anderson Luiz. São duas alterações no time da casa. Duas alterações. Camisa 20 e 21 vão pro jogo. Já saiu o Araçoiaba. Já vi que ele já foi embora. Eu acho que o Araçoiaba já foi. Acho que foi ele que passou por ali. Daqui a pouquinho o Anderson vai confirmar. Daqui a pouquinho. E acho que foi ele de um lado e o Cachito do outro. Mas quem vai dizer é o Anderson Luiz. Daqui a pouquinho as duas alterações no time do Iguatu, hein, Anderson? Saiu Araçoiaba, de fato, entrou camisa de número 20, Dico Quixadá com a camisa de número 20 e saindo Cachito com a camisa de número 7, entrando o 21, Leandrinho, Delton Sá. Leandrinho. Sim. E o Dico? E o Dico. Dico tá Quixadá. Certo. Dico mesmo. Pra que Quixadá? Olha a bola agora. Tem outro Dico no time lá? Não, Delton. Então pronto, deixa assim mesmo. Lá vem bola pelo setor canhoto agora com o Ender. Ele já manda para frente agora, tenta o lance, corta o time do Guarani, recupera a bola, trabalha no campo defensivo por ali. Vem a marcação, deu bicão na bola o jogador do Guarani que tentava fazer o domínio ali pelo setor canhoto. É a bola pro time do Iguatu. Já foi feita a cobrança, vem curtinho agora, trabalha o Ender, volta o lance. Bola mais atrás agora, trabalha ali a zaga com o Max Oliveira. Bola vem pro meio campo agora, tentando, vem a jogada, levantou Pedrinho, acionou bola na ponta pro Thalisson, vai tentar evitar a saída, conseguiu, domina a bola, recua um pouco o lance, lá vem descendo o time do Iguatu, bola atrás ali o Pedrinho, tabelinha, Gledson Pedrinho agora recebeu, pediu pelo meio, aqui vem o Dico, recebe o Leandrinho na verdade, passou bola pro Luiz Soares na cara do gol, a bola vai sair na linha de lateral. Saiu a bola do Luiz Soares, que coisa feia, Anderson Luiz. De frente pro crime, né, Delton Sá? O Luiz Soares que não é acostumado a fazer isso. Deu um bico na bola, meio estranho, a bola foi pra linha lateral, nem acabou saindo. O lateral esquerdo do Guarani conseguiu recuperar a bola. Jogada de sinuca, você com a bola no caminho da boca, na cumbuca, aí você pega na lateral da bola, ela vai, faz um giro danado e não chega na bola. Aí não é nem lance de perigo, é um vídeo cacetada, viu, Delton Sá? É verdade, lá vem descendo o time do Iguatu na hora do cruzamento, bateu na defensão do time do Guarani, escanteio e atenção, galera. Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km, Novo Rio informando a hora. 17 horas e 25 minutos, 5 e 25 da tarde. Torcedor ligado no futebol, o show do timaço da Vale FM. Ares Motos, uma revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, informando tempo e placar do futebol.
pelo meu cronômetro, passados 21 minutos, etapa final de jogo, segundo tempo partida, 21 minutos passados, estádio Morenão em Iguatu, Joá da Sorte, que amanhã tem 2 motos mais 10 mil, corra, garanta o seu certificado Joá da Sorte, informando 3 pro Iguatu, 1 pro Guarani. Bom, 18h30 pelo Paulistão, a Internacional de Limeira enfrenta o Corinthians. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Delton No comando do futebol, show do Timaço da Vale FM. Oferecimento para você do futebol, show do Timaço é de Madeireira, Beira Rio, Madeiras direto do Pará. 21h30 pelo meu cronômetro, placar de 3 pro time do Iguatu, 1 pro time do Guarani. Lá vem Pedrinho com ela no meu campo, rola a bola de lado, vem tentando ali, carregou Dico, passou bola pra ninguém do Dico, hein, meu caro Anderson? A bola foi pra linha de fundo, o passe foi muito forte do Dico procurando o Thaleson, a bola foi pra linha de fundo. Mandar um forte abraço pro Foguinho e pro Pedro Jorge, torcedor do Guarani, que tá triste, muito triste com esse resultado, Delton. Meu amigo, o pessoal tá revoltado, meu amigo, torcedor do Guarani. As mensagens estão chegando aqui, meu amigo é o torcedor do Guarani, irritadíssimo com o resultado do time até agora dentro do Campeonato Cearense, depois da goleada e essa derrota pro time do Iguatu, meu amigo. Você mandou um abraço pro Alan Santana? Mandou, Anderson? Não, pro Alan Santana, rapaz, tem que mandar pra ele. Alan Santana, tá ouvindo a gente também, acompanhando também pelo nosso canal no YouTube, que tem o oferecimento lá da pizzaria, hamburgueria Oval, João Filho, pra pedir uma pizza hoje, É João fácil Filho. demais, é ligeirinho. 98842-9514. Diga de novo. 98842-9514. A lasanha é boa, João Filho. É uma delícia. Tá certo da pizzaria e hamburgueria Oval. Lá vem descendo agora o time do Iguatu. Embora vem com o Soares. Vai abrir o jogada buscando agora o Leandrinho. Ele dispara pela ponta, evitou a saída. Não. Já era marcada ali irregularidade do ataque do time do Iguatu, hein, Anderson? Tava impedido o Leandrinho, viu? O Delton Sá tava um pouquinho adiantado, o atacante do time do Iguatu. O placar do jogo 3 pro Iguatu, 1 pro Guarani, na informação de Jal Presença. E agora vem a bola sendo trabalhada pelo time do Guarani. Bruno Costa, o capitão do time, domina a bola, vem no campo ofensivo agora. Ele toca a bola mais à frente, agora buscando ali pelo meio. Faz o domínio o time do Guarani, bola com Ara, todo gol, fez a finta, perdeu a bola. Ela sobra atrás agora com Aaron, na frente agora na tabelinha, ela volta, sobra agora com o goleirão do time do Guarani, o Felipe, dele pro Bruno Costa agora. Vê o zagueirão do time do Guarani, evitou a saída. Ainda Bruno Costa tá meio desconcertado no jogo, o zagueirão do Guarani. Bola vem pro meio, pintou o gol no futebol do Brasil. E quando esse clube faz o gol, aquele narrador diz assim, Delton Sá, sabe de quem? De quem? Do Mengão. Eu tô dizendo a felicidade 4-0 pro Flamengo pra cima do Nova Iguaçu. Tá feliz o João Filho, vibrando com a goleada do time do Flamengo no Campeonato Carioca. Aqui vem descendo, vem bola para o time do Iguatu, tentou o lance, o Dico caiu, pediu falta. A arbitragem parou para dar falta para o time do Iguatu e pintou o cartão. Se pintou o cartão, Madeireira, Beira Rio na informação. Foi o da Silva, foi, rapaz? Sim, Delton Sá. Camisa de número 5 do Leão do Mercado, da Silva, se pintou cartão, Madeireira, Beira Rio na informação, lá pela ponta direita, lá no canto direito do campo. Falta a favor do time do Iguatu. Tem jeito pro Guarani no jogo não, né, Demonti? É difícil, né? E tem mais, passa a impressão claramente de que o time do Iguatu já está focando no Pacajus, o jogo do próximo sábado, que é um jogo bem diferente, com as propostas diferenciadas em relação a esse. É como se o Iguatu tivesse a consciência mais profunda de que aí está no papo. Até porque o adversário não esboça, Delton, qualquer tipo de reação. E aí, percebendo isso claramente, o técnico Aston Luiz já começa a fazer algumas observações, botar alguns jogadores para ver o comportamento e também para fazer descansar algumas peças que são importantes nesse time do Iguatu. Pelo menos essa a impressão que fica, Delton.
Tá certo, de Bom Dia Tenório. Quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira Rio é o lugar. Fica na Avenida Leão Sampaio, Rodovia Juazeiro Barbalha. Hotel Amoarama, em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, lá da rodoviária. Reservas pelo 0 operador 8533048900. Ramagem Couros, bom gosto de atividade em carteiras, bolsas em couros. Seu nome de qualidade é na Ramagem Couros. Engazeiras Construções, tudo para sua obra pelo menor preço. Parcelando tudo no cheque no cartão. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, na Churrascaria Mão de Vaca. Também em nome de Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri, agora com serviço de pintura e funilaria. Eu disse Alain Martelinho de Ouro. O Crato conta agora com a Glam Moda, roupas, calçados e acessórios no Mandacaru Center. Glam Modas, o Demonti. Usa Glam Modas. Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio, portões em alumínio. É lá na Alfa Vidros, vidraçaria. Dourados, semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda joias da Dourados. O Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 99993-3031. Começou aonde, JR? A bola já rola para o jogo do Fortaleza diante do Campinense da Paraíba. O começo da trajetória do Leão do Pici na Copa do Nordeste. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saber o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. J Food, para ligar e pedir o Baleia Burger. É fácil demais. 988-380548. De novo 988-380548. Atendimento é de primeira e o hambúrguer é o mais gostoso do Cariri. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua motoloja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero, meu caro JF, para você ligado no futebol show do Timaço da Vale FM. Mandar um grande abraço pro Cícero David. Alô, Cícero Davi, tá ligado no nosso futebol show do Timaço. E sabe quem? O filhão dele, o Marquinhos, gente boa. Alô, Marquinhos, aquele abraço. Mas os dois, eu nem vou dizer o que foi que disseram aqui, mas os dois estão irritados com essa derrota do Guarani. Estão irritadíssimos com essa derrota do time do Guarani. Que coisa, rapaz. Olha o Francisco, meu amigo, tá dizendo que ele quer ver essa felicidade do João Filho nos gols do Flamengo. Domingão tá feita aí, rapaz. O Francisco tá feliz porque o João Filho tá vibrando com os gols do Flamengo no Campeonato Carioca de Futebol. Galera acompanhando o Timaço 17 do Guarani. Vai pro jogo. Quem é a fera? 17? Sim, duas alterações, Delton. Duas alterações, pois diga lá. A primeira, saiu o Adam e entrou o 10 Pedro Henrique. E agora o camisa de número 17 no Guarani. Daqui a pouquinho eu confirmo essa alteração do rubro-negro juazeirense, viu? Tá Delton? certo, 17 do time do Guarani entra no jogo, no time do Leão do Mercado, meu amigo. Esse é o futebol show do Timaço da Vale FM, a maior audiência do rádio esportivo de todo o interior do estado do Ceará. Para você ligado aqui, é o Lucas, né? O 17 Isso, do time do Guarani, né? Saiu o Alan com a camisa de número 11. Entrou o 17 Lucas. E saiu o Alan com a camisa de número 11. E agora vem descendo o time do Iguatu, vem Thalisson pela ponta, pintou cruzamento, levantou para a segunda trave, a bola muito alta, Leandrinho não alcançou, a bola saiu pela linha de lado. É Manual quem favorece o time do Guarani no sistema defensivo. 3-1 o placar do jogo. ESC Cursos, a maior aprovação em vestibulares e Enem. Agora converse e mede. Informações 99982-2476. Olha a bola com o time do Iguatu, continua no campo ofensivo. Bola mais à frente agora na tabelinha. Voltou Guidio, tentou, mandou bola pra frente, cortou de novo o time do Iguatu. Ela sobra atrás, agora vem na tentativa. Boa bola do Dico. Abriu jogada pela ponta. Pedrinho vem pra linha de fundo, tenta o lance. Devolve agora a bola pelo setor direito. Lá vem o Thalisson. Ele com a bola para o time do Iguatu. Pedrinho tá aberto, pediu, recebeu. Dominou bola pela ponta. Cruzamento a meia altura, furou a defesa do time do Guarani. Ela sobra do outro lado, Gledson. Boa bola pro meio, Leandrinho. E a pênalti do Bruno Costa. Sim. Foi ou não foi, Anderson? Claro, Delton Sá, não tem nem o que discutir, ninguém do Guarani vai, inclusive, falar com o árbitro da partida. Pênalti em cima do Leandrinho, dentro da grande área, deu tapa, o Bruno Costa perdeu o time na bola. Falta, se é dentro da grande área, é pênalti a favor do time do Iguatu. Quem sabe o quarto gol, quem vai pra cobrança é o camisa de número 20, o Dico, Delton Sá. Vai, Dico, pra fazer a cobrança. Ele deve ser lá de Quixadá, né? Porque o Dico Quixadá, né? Sim. Então vai, Dico, pra cobrar lá da terra
lá do Josemil Mimi Produções. Vai pra bola. É não, viu? É lá de Aracoiaba. Ele é de Itapipoca. Ele é de Aracoiaba. Não é de Quixadá, não. Obrigado. Partiu o Dico, vem pra bola pra cobrança e o gol. Gol do Iguatu. Dico número 20. Bola pro lado, goleiro pro outro. Bola pro lado, goleiro pro outro. 30 do segundo tempo. 4 pro Iguatu, 1 pro time do Guarani, Anderson Luiz. Mais uma vez, como mandar cartilha, bola no canto, goleiro no outro. Agora no canto esquerdo, inapelável, indefensável pro goleiro Felipe. Agora o time do Iguatu tem 4, o Guarani só tem 1. João Filho, Argentina do futebol, show do Timaço, João Filho. O gol do Dico. Que é lá de Quixadá. É o quarto gol que marca o time do Iguatu no campeonato. Esse é o 9º gol que sofre o Guarani na competição. O campeonato agora chega a 20 gols. E tem gol lá do Rio de Janeiro. E é gol do Mengão. É gol do Mengão. Uma mão de pão pra cima do Nova Iguaçu. Flamengo 5-0. Eita, que felicidade. Fala, Anderson. E um detalhe, o Guarani sofreu 9 gols até agora. E detalhe, 4 gols foram de pênaltis. 2 contra o Ceará e agora 2 contra o Iguatu. E lá vem descendo o time do Iguatu. Quer mais, acha pouco, quer mais. Segura o Iguatu, pelo amor de Deus. Lá vem descendo, bola na passagem. Um passe saiu muito forte, direto pra linha de fundo. E atenção, galera. Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, informando a hora. 17h36, 5h36 da tarde, torcedor ligado no futebol, show do Timaço da Vale FM. E Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, informando tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, 32 passados do segundo tempo, partida, etapa final de jogo, 32 do segundo tempo. Estádio Morenão, na cidade de Iguatu, Campeonato Cearense. Joá da Sorte informando, 4 pro Iguatu, 1 pro Guarani. Bom, a bola tá rolando também pelo Nordestão, no Barradão, em Salvador, para Vitória e Santa Cruz de Pernambuco. Por enquanto, 0-0 é o placar do jogo. A informação para Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Delcom Demontier Tenório, futebol show do Timaço, oferecimento de Atacom Home Center, o home center que o Cariri aprovou. O que eu devo dizer em casa, Demontier, eu sei que ainda faltam aí 15 minutos, 16 para terminar o jogo, mas o que é que eu devo dizer quando eu chegar em casa, Demontier, depois Você adota aquele comportamento com base na Constituição, cale-se. Né? Você diga assim, eu só vou falar na justiça. Pronto. Mas aqui perante a autoridade policial eu vou me calar, porque eu não tenho o que dizer aqui. E essa é a mesma situação de nós outros aqui, do rádio esportivo. Porque eu, sinceramente, eu estou impressionado com a imaturidade desse time do Guarani. Ele é de oferecer uma facilidade tamanha. E olha que o Iguatu já está vendo outra situação. Se ele fizer mais 2 gols, ele passa o Ceará na liderança pelo saldo de gols, não é assim? Que coisa, viu, meu caro? Só que assim, o Ceará tem 5, né? O Iguatu tem que tirar 2, né? Do que ele sofreu. Se ele fizer 2. Não, mas ele não tomou no Guarani, ele tem que fazer mais, então, na verdade. Não, mas é porque ele vai para 6 gols e o Ceará com 5. Sim, no número certo, de gols certo. pró. Certo. O senhor tem razão. Viu? Mas a verdade Mas é não que... queira mais não queira mais gol do Iguatu. Pelo amor de Deus, Demontier Tenório. Pelo amor de Deus, que coisa, que jogo, rapaz, que resultado. Mais um. Eu disse isso depois do jogo do Ceará. Eu sei que o torcedor quer que a gente narre aqui, não quer que fique comentando. Comentar é por conta do Demontier, mas Demontier, eu disse isso naquele jogo, após o jogo, no programa Vale Esportes aqui da segunda-feira, que me preocupava no Guarani, não foi 5-0. Foi desempenho, foi falta de muita coisa que o Guarani não apresentou. E hoje eu continuo achando a mesma coisa, ou até mais, viu, Demontier? Eu falava aqui no intervalo uma situação que, se você observar bem, aquele final do primeiro tempo do Guarani contra um time de qualidade como o Ceará,
não existiu hoje, em momento nenhum, contra o Iguatu, que é um time de uma qualidade inferior ao Ceará. Ou seja, num determinado momento do jogo anterior, o Guarani cresceu para cima do Ceará. E hoje, nem isso aconteceu. Tá certo, meu caro Demontier Tenório, falando aí a respeito desse resultado, do desempenho do time do Guarani. Lá vem descendo agora o time do Iguatu de novo, bola pelo meio, cortou agora, recupera a bola o time do Guarani. Bora Leão agora, tenta sair pelo meio campo ali, vem o Lucas com ela, abre jogada, vem pela ponta direita, puxou pelo meio agora, o camisa número 10, o Pedro Henrique, tenta o lance, bota a bola, o Pedro Henrique até deu entrevista de semana achando que ia ser titular e não foi. Bola vem agora pela direita, volta o time do Guarani, o Bruno Costa recebe o capitão do time rubro-negro, já vem bola pelo setor direito, agora ele é defensivo do time do Guarani pela esquerda, a bola chega agora pela ponta, vem a marcação do time do Iguatu, tenta roubar a bola ainda no campo do time do Guarani, pressionado o time rubro-negro, bola mais atrás de novo com Bruno Costa, 36 passados pelo meu cronômetro, o placar é de 4 pro Iguatu, 1 pro time do Guarani, falta do time do Iguatu que vai mudar de novo, muda o time do Iguatu, mais 2 alterações, o 19 e o 22 vão vir pro jogo, quem são as férias agora no time do Iguatu, já o Anderson vai confirmar 2 alterações do time do Iguatu no jogo. O primeiro já entrou, 22, já tá indo lá pro outro lado do campo. Agora é o 19, tá do lado, doido pra entrar agora no time do Iguatu. Quem é o 19, hein, Anderson? É o Jacozinho e pertence ao Campo Grande, viu, Delton Sá? Daqui a pouco é o 19 do time do Iguatu. E quem é o 22 que já entrou? O 22 é o João Antônio. Daqui a pouco eu confirmo quem foi que saiu no time do João Iguatu. Antônio, número 22. Então, as alterações que foram feitas só para efeito de informação para os torcedores do Icasa, né? O Icasa fez um jogo treino agora à tarde lá no CT do Verdão e acabou vencendo o time lá do Horizonte, Novo Horizonte, né, pelo placar de 4-0 no jogo treino que aconteceu lá no CT do Verdão do Cariri, aqui que é um jogo treino. Aqui vem o time do Guarani colocando a bola pra cima agora, chega, domina ali o time do Guarani no campo defensivo, já mandou bola à frente agora, a bola saiu pela linha lateral, a arbitragem vai dar manual que favorece o time do Iguatu lá no campo ofensivo, placar de 4-1, Guarani vai conhecendo sua segunda derrota dentro do Campeonato Cearense de Futebol. Lá vem bola pra linha de fundo, trabalha o time do Iguatu, bola curtinha com Thaleson daqui pela canhota, volta o jogo pelo meio, faz o giro, Pedrinho não, recua a bola com Guidio, e o Iguatu vai começando tudo lá no campo defensivo. Max Oliveira agora pro goleirão Marcelo do time do Iguatu. Compre já o seu Joá da Sorte, amanhã no quarto sorteio tem 2 motos mais 10 mil reais. Olha o time do Iguatu, boa bola na área, vai pintar o quinto, o corte voltou, insistiu, livre, bateu, gol! Insistência pela ponta, a bola sobrou no meio, camisa 18 do time do Iguatu, Dedeco marcou o gol, o quinto do Iguatu, Anderson Luiz. É um bate-rebote, a bola foi na ponta, jogada individual do Jacozinho, que só rolou pro Dedeco, que tava sozinho dentro da grande área, empurrar pra dentro do gol e fazer o quinto gol do Iguatu. Agora o Iguatu tem 5, o Guarani só tem 1. É 5 pro time do Iguatu, 1 pro time do Guarani, marcou Dedeco, 39 pelo meu cronômetro. João Filho, o gol do Dedeco. Pois é, o gol marcado pelo Dedeco foi o 5º marcado pelo Iguatu no campeonato. Esse é o 10º gol que toma o Guarani de Juazeiro da competição. E o campeonato estadual chega à marca dos 21 gols anotados. É, que pena, lamentável, extremamente lamentável o que está acontecendo com o time do Guarani no Campeonato Cearense de Futebol. E atenção, galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, informando a hora. 17h45, 5h45 da tarde, torcedor ligado no futebol, um show do timaço da Vale FM. Ares Motos, uma revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, informando tempo e placar do futebol.
Pelo meu cronômetro são passados 40 minutos, etapa final de jogo, segundo tempo partida, 40 minutos, estádio Morenão, na cidade de Iguatu, as emoções do Campeonato Cearense de Futebol, no placar do Joá da Sorte, 1, 2, 3, 4, 5 pro Iguatu, 1 pro Guarani. Bom, 16 minutos do primeiro tempo da Arena Castelão, Fortaleza e Campinense da Paraíba, 0-0 pelo Nordestão, a informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. No comando do futebol, show do Timaço da Vale FM. Muito decepcionado, frustrado com esse time do Guarani. Que coisa, que decepção, que começo de campeonato, meu amigo. 10 gols em 2 partidas. Horrível Demontier Tenório, rapaz. Ele está se constituindo, Delton, infelizmente, e a gente fala isso aqui com muita tristeza, no saco de pancadas da competição. É muito fácil você aniquilar, você anular, entendeu? Você destroçar esse time do Guarani. Ele está participando assim de uma competição a ponto de dar um tremendo vexame. E até de deixar o seu torcedor envergonhado, Delton. Infelizmente 5 para o time do Iguatu, de novo, impedimento do ataque do time do Iguatu. Agora a Soiaba não está em campo, né, Anderson Luiz? Sim. Se ele tivesse, era dele, né? Agora quem tomou o lugar dele foi o Leandrinho, viu? O Leandrinho gosta um pouquinho gosta também de ficar dessa posição. O Guarani também fez mais uma alteração. Saiu o Eron com a camisa de número 2, entrou o 21, Samuel, entrou também o camisa de número 19, o Laisson, Delton Sá. Laisson no Guarani, daqui a pouquinho eu informo quem saiu no Rubro Negro Juazeirense, viu? Agora eu quero lhe fazer uma pergunta para você e para o Demontier Tenório. Com 5-0 do Ceará, com 5-1 do time do Iguatu, com esse futebolzinho do Guarani, dá para manter o Renato como treinador do time ou o Demontier Tenório? Eu tenho a impressão de que ele já deve estar convencido de que não fica. Esse jogo e esse desempenho pífio vai representar a queda do técnico Renato. Agora, eu sinceramente falando, viu, Delton? Quem que teria coragem de assumir isso aí com essas mesmas peças se não houver contratações? Anderson Luiz com a palavra. Você acha, Anderson, que dá ainda para o Renato, depois dessa decepção em 2 jogos pelo campeonato e 2 derrotas em jogos amistosos antes do início da temporada, Anderson? Acho que não, Delton Sá. Acho que logo após a partida a diretoria deve conversar com o Renato. E o nome que tem no mercado já é um velho conhecido do torcedor rubro-negro, que é o técnico Lamar. Então o Lamar poderia ser uma boa alternativa, Demontier Tenório, já que o Anderson aqui antecipa que se o Renato cair, o Lamar pode ser uma das alternativas, Demontier? Desde que faça contratações, porque precisa de alguém que seja um instrumento, uma cabeça pensante, alguém que possa mudar essa realidade. Porque com essa base aí é muito complicado, a não ser que o novo técnico possa operar um verdadeiro milagre. Tá certo, meu caro Demontier Tenório. Lá vem tentando o time do Guarani, corta o time do Iguatu. Ninguém tá dizendo aqui como caiu, não. É que a gente acha difícil pro Renato a essa altura, com 2 peias, meu amigo, 2 derrotas de 5. 2 goleadas sofridas, se manter no cargo no time do Guarani. E o pior, com esse futebol que tá jogando o time do Guarani, é difícil. Lá vem descendo o time do Iguatu, vem bola lá pelo setor direito, bola vem curtinha agora, recebe, domina, trabalha Dico, ele vem na tabelinha curta, insiste, o time do Iguatu vem descendo pela ponta, boa bola na passagem, vai tentando lá o João Antônio, ele volta o lance, bola vem pro meio agora, quem vai chegando por ali é o Guido, já acionou, mas a bola melhor para o time do Guarani, recupera Leandrinho, falta do 19, Jacozinho, hein, Anderson? O Jacozinho acabou fazendo a falta ali no setor ofensivo, falta a favor do time do Guarani. O placar do jogo é 5 pro time do Iguatu, 1 pro Guarani, na informação de já o presente. E atenção, galera, confira comigo no Futebol Show, tempo regulamentado, jogo escotado no sinal eletrônico.
A partir de agora estamos por conta do árbitro da partida, ele que define, o senhor Renato Pinheiro. Até quando iremos no jogo de 5 para o time do Iguatu, 1 para o time do Guarani até agora dentro do Campeonato Cearense de Futebol. Olha que o Iguatu tomou um susto, tomou gol no começo do jogo. Iremos até os 48, diz o Anderson Luiz que nós iremos até os 48. Lá vem o Guidio, larga a bola pelo meio campo agora, vira o jogo para ali o Dedeco, abre bola pela ponta João Antônio, na tabelinha curta, vem descendo agora o time do Iguatu pela ponta, bola devolvida pelo meio campo agora, de novo ali com o jogador Dico, ele tenta o lance na tabelinha, bola com João Antônio, trabalha, devolve bola no meio, vem chegando o time do Iguatu, corta o time do Guarani, recupera ali com o zagueirão Matheus, aí parou, marcou falta de ataque, sentiu o jogador do Iguatu, é isso, Anderson? Tá caído o jogador lá pela ponta esquerda, lá pela ponta direita, perdão, o jogador do Iguatu, o camisa de número 19, tá caído lá para receber atendimento médico. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri é na Churrascaria Mão de Vaca. Futebol show do timaço da Vale FM, nome também de Atacom Home Center. O Home Center que o Cariri aprovou. Esse é o futebol show do timaço, as emoções do Campeonato Cearense de Futebol. Mandar um abraço aqui pro Cícero Metal, ele tá dizendo que tá muito triste com o elenco do Guarani. Será que tem que haver milagre? César Andrade, eita, o verdadeiro saco de pancada, time horrível. É a galera opinando no nosso chat, na nossa transmissão, no nosso canal no YouTube. Oferecimento de hamburgueria e pizzaria Oval para você, o Albertino Mota. Está no tempo de melhorar. O Leão do Mercado, também o César Andrade, alô rapaziada, pessoal que está interagindo no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM Oficial, pessoal que está acompanhando a nossa transmissão, 5 para o time do Iguatu, 1 para o time do Guarani, situação delicada do time rubro-negro, delicada do time do Guarani, 2 jogos, sofreu 10 gols em 2 partidas até agora. Lá vem bola pro time do Guarani, vem o Felipe Goleirão, que manda a bola pro campo ofensivo agora, vai subindo, tentando o time do Guarani, que só deu um chute a gol na partida, só o gol que foi feito pelo Adam, mais nada do time do Guarani. Acabou. Nada, acabou a goleada do Mengão, é isso, João Filho? Pois é, o Iguatu tá ganhando de 5. O Flamengo não faz inveja pro Flamengo não, que ganhou de 5 também. Ganhou de 5 também. A diferença é que o Nova Iguaçu não fez nenhum gol. O Mengão não deixou. Não. Eita, como o João Filho tá feliz com a vitória do Flamengo. Olha a bola agora pro time do Iguatu, vem Guidio, domina a bola pro time iguatuense e vai terminar o jogo. Já são 47-40 pelo meio. Lá vem descendo agora, trabalha por ali o Thalisson, tá deslocado agora pelo setor canhoto, vira o jogo pro João Antônio. Ele domina, bota no chão, trabalha a bola pro time do Iguatu. No meio agora com o Dedeco, autor do 5º gol, levantou a bola na área agora. Boa bola pro Thalisson, ele deixou ela espirrar, saiu do controle, chegou nos braços do Felipe. Vai terminar o jogo em Iguatu, vai terminar o time do Guarani perdendo a segunda partida de novo de 5, fim de papo, final de jogo, final de partida, 5 para o Iguatu, 1 para o Guarani. Demonte e Tenório, rápidas pinceladas, o que dizer de 5 para o Iguatu, 1 para o Guarani, Demonte? Então, igual o Ceará, me pareceu um treino, né? E o Iguatu, ele se deu a exemplo do técnico do Ceará, o Washington Luiz hoje se deu ao luxo de fazer observações, de trocar peça, de fazer descansar alguns atletas, já pensando no jogo seguinte. Foi essa cara, né? Parece até que o homem mal estava adivinhando. Quando o Anderson Luiz foi participar do programa dele, o homem mal estava com raiva. Ele disse, olha, esse time do Guarani, que não tem ninguém conhecido aí, já está fazendo um time para cair, né? E aí ficou o questionamento no ar. Com essa situação e com essas condições, infelizmente é o caminho que vai tomar o time do Guarani. São poucos jogos, precisa imediatamente, é algo urgente, porque toma de 5-1, mais uma vez toma 5 gols, e olha que hoje não foi mais em decorrência da boa atuação do goleiro Felipe, principalmente no primeiro tempo. Porque no segundo tempo, o time do Iguatu passou a cadenciar mais o jogo, apostou no erro dos adversários, mudou a metade do time praticamente, e mesmo assim, no segundo tempo, ele ainda conseguiu a marcação de 2 gols, fechando o placar em 5-1.
Ou seja, é preciso que tenha mudanças urgentes e mudanças propositivas, propostas realmente que possam fazer com que o time do Guarani tome o caminho de ser um time que venha a sua proposta quando veio a disputar e retornou à primeira divisão do futebol cearense, que é se manter. Porque com essa pegada, Delton, infelizmente, o Guarani cai. É lamentável, viu, meu caro Demontier Tenório? Com certeza, no ritmo que vai, o negócio tá difícil pro time do Guarani, pro Leão do Mercado dentro do Campeonato Cearense de Futebol. Pra você ligado na maior audiência da área esportiva de todo o interior. Um abraço pro Josafá Figueiredo. Tá dizendo aqui que mesmo com tudo é Guarani, não há. Tá certo, Josafá. Mas que tá faltando bola pro Guarani, tá? E é muita bola. Um abraço pro Tiezão também, rapaz. Que Tiezão, tenho certeza que tá do lado do Josafá. Batedor de esteira. Essa dupla é show de bola. É verdade, batedor de esteira, João Filho. Bom, reta final aqui da nossa transmissão, meu querido Delton. Vamos bater um papo agora com o Cícero Davi. Cícero Davi, que já foi presidente do Guarani, tanto da executiva, como também do Conselho. Com a gente? Como também do Conselho Deliberativo. E diante dessa delicada situação, 2 jogos, 2 derrotas, 2 goleadas, uma situação que preocupa demais, né, Davi? Boa noite, prazer em tê-lo aqui com a gente. Boa tarde a todos aí, João, meu amigo Demontier, Delton. Na realidade, meus amigos da imprensa e nós, torcedor do Guarani, estou decepcionado, triste e arrasado com a situação desse time. A gente procura ajudar, que nem eu ajudei, estou ajudando, mas eu lhe sou sincero. Estou decepcionado. O time em 2 partidas levar 10 gols, cara. É uma situação complicada, né, Cícero Davi? Não, eu vou te falar. Eu acho que hoje 50% do meu amor pelo Guarani, ou quem administra, ou quem faz, ou quem deixa de fazer, com esse jogador aí que o nosso presidente botou nesse time aí para jogar, me desculpe, meu amigo Soares, me desculpe, mas não leva mal. Esses aí, a disputa, quem vai ser o último vai ser entre Barbalha e Guarani. Olha, rapaz, eu estou aqui, cara, sinceramente, sei não, a minha tristeza é imensa. Até ouvi quando você fala que Josafá disse que é Guarani até morrer, ele pode ser até morrer, mas para morrer com quem não faz nada pelo torcedor, só o torcedor fazendo por ele. Então, meu amigo, isso aí é decepcionante, é vergonhoso, é um bocado de jogador palhaço. Olha, eu sou sincero, jogador que a gente, ele não tá correndo. O Guarani, eu já vi o Guarani com um time fraco, mas tinha sangue, corria, dava de tudo. Eu vejo esse time aí sem dar uma passada atrás de um jogador. Pelo amor de Deus, cara, isso não existe não existe. Isso aí vai ter que mudar, ou senão vai se acabar. Valeu, Cícero Davi, obrigado. Não vou poder esticar com você por causa do nosso horário, tá bom, Cícero? Obrigadão aí pela participação aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Anderson Luiz, o torcedor quer saber, próximo compromisso do Guarani, quando é, Anderson? O Guarani enfrenta o time do Atlético na próxima semana e detalhe... No domingo, jogo foi antecipado, era segunda, vem pro domingo. Só um detalhe, Delton Sá, Renato Neves não é mais técnico do Guarani. Não é mais treinador? Desfile de mala em Juazeiro de segunda-feira, alguns jogadores serão dispensados e o Guarani já corre atrás de outros atletas para vestirem a camisa do time já para esse jogo contra ele. Consequências e mais uma derrota de 5 gols sofrida pelo time do Guarani. Galera, obrigado você que esteve em sintonia conosco, acompanhando o Futebol, o show do Timaço. Não tem que sair de campo, porque o Jorginho já tá aqui abrindo a porta, querendo chegar, querendo entrar, querendo chegar com o cotonete. A gente volta a falar de futebol segunda-feira, às 6 da manhã, nova manhã, meio-dia no Jornal Meio-Dia e às 18 horas com Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Bom final de semana a todos, grande abraço, até a próxima, tchau, galera! Chega ao final mais uma cobertura do Futebol Show do Timaço da Vale. Nossa equipe levou ao ar mais uma vez as emoções do nosso futebol. Uma paixão nacional. Agradecemos a todos pela sintonia e liderança na audiência. Até a próxima jornada esportiva.